Seja bem-vindo ao podcast do blog do Adilson Ribeiro. Hoje vamos debater o caso do maníaco do parque. Mas antes de começarmos o debate, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like, o famoso joinha. Desde já, muito obrigado. Olá pessoal, aqui estamos nós em mais um podcast do blog do Adilson Ribeiro. O tema é Maníaco do Parque. Um psicopata assassino que aterrorizou São Paulo, assustou o Brasil e até o mundo nos anos 90. Ele fez 23 vítimas. Confessou ter matado 11 delas após abusar sexualmente de todas elas. Ele foi condenado por ter assassinado 7, porque a polícia não conseguiu provas suficientes para condená-lo pelos outros 4 crimes que ele assumiu ter cometido. Ele está prestes a deixar a cadeia. 2028 é logo ali. Ele está com 56 anos de idade. Sairá da cadeia com 60 anos de idade. Muita gente quer que ele continue preso, mas o Código Penal brasileiro não permite isso. A pena máxima, quando ele foi condenado, era de 30 anos. Em 2019, houve uma mudança. Agora, quem comete assassinato fica preso por, no máximo, 40 anos. Mas não vale para ele, só para quem cometeu crimes a partir de 2020 para cá. E aí? A sociedade tem medo. Um documentário que foi lançado recentemente mostra que ele é muito perigoso. E o próprio diz que se sair, a primeira que ele encontrar, ele vai matar. E o que fazer? Bom, é só o medo da volta do maníaco do parque que nós vamos abordar aqui hoje? Não, muitos outros aspectos. Ao meu lado está o psicólogo Arthur de Castro. Na outra ponta da mesa está a jornalista, influenciadora digital, criadora de conteúdos para a internet, Vitória Pontes. Aqui na ponta esquerda está o tenente reformado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Vilton Tostes. Só uma correção, reserva, não reformado. Reserva, eu ainda estou pronto se o Estado precisar e a sociedade solicitar, aclamar, eu retorno. O meu coturno ainda está engraxado. Bom, nós vamos começar abordando responsabilidade jornalística. Ao noticiar casos de serial killers, qual é o impacto da cobertura sensacionalista? Lembrando que o maníaco do parque queria ser famoso. Eu posso estar começando esse debate cortando na própria carne. Vamos ouvir o psicólogo Dr. Arthur de Castro. A pergunta é a seguinte: como a atenção midiática pode alimentar o narcisismo de criminosos e incentivar outros potenciais agressores? O psicopata, né, o narcisismo, ele sempre vai buscar um destaque. Né? No caso do maníaco do parque, ele começou a buscar esse destaque no patins. Né? E ele era o cara, ele era o melhor, né? E ele começou a fazer suas vítimas dessa forma. Né? Usava mídia, né? Eles chamavam de roleplay, não sei, não me lembro, mas ele utilizava a mídia, né? Isso já era muito noticiado em São Paulo, né? Porque ele queria chamar a atenção para ele. Sim. E ele já tinha começado a praticar os crimes entre o grupo ali, entendeu? Então, para o psicopata, qualquer ocasião, qualquer situação que possa deixar ele em evidência, ele vai aproveitar. Entendeu? Okay. Bom, deixa eu ouvir aqui o Vilton Tostes, né, o policial aqui na nossa bancada. Bom, Tostes, como a exposição midiática interfere ou pressiona o trabalho das forças de segurança?
Veja bem, eu costumo trabalhar com duas hipóteses. Nós temos jornalistas e jornalistas. Nós temos policiais e policiais. A diferença está aí. Quem vai atuar? Por exemplo, a nossa base de pesquisa aqui para essa fala hoje foi o filme, né? Além dos fatos que apresentaram. E no filme, o chefe de redação lá fala para aquela jovem jornalista, se prender ele agora, se prender ele hoje, vamos falar o que amanhã? Você entendeu? Então, ele mesmo testemunha que o objetivo é de jogar a sensação para o público. Então, existem jornalistas assim mesmo. Se você prende hoje, amanhã você fala sobre o quê? Um exemplo disso é assim, Chateaubriand. Sim, com certeza. Chateaubriand era sensacionalista por excelência. Mas, de qualquer forma, o meio de divulgação, a difusora, ela é um serviço salutar que ajuda muito a polícia. Mas eu tenho que também frisar uma outra coisa. Os poderes, em especial agora os poderes públicos que tramitam nessa seara de segurança pública, cada um tem seu tempo, né? O judiciário tem, o IP tem, a polícia não tem tempo, porque a mídia e a população, ela cobra hoje, ela cobra agora. Então, você vai forçar uma investigação, às vezes precipitada, que não pode acontecer, ela tem que ser salutar, com calma, ponderada, sem coração, porque se você colocar emoção, fica errado. O homem tem que fazer o que deve ser feito, não o que ele tem vontade de fazer. O homem policial. O homem policial é correto. Porque eu já falei aqui que você tem policial e policial. Então eu estou sempre aqui dentro daquele que é escravo da legalidade, escravo do rito. O rito, não pode quebrar o rito. Se quebrar o rito... Protocolo. O protocolo. É a escada, Ribeiro. Você chega lá a 300 degraus. Mas você tem que ser degrau por degrau. E isso é o rito. É respeitar as nuances do trabalho dele, a investigação com calma. E a imprensa, ela vai muito bem, mas quando ela cobra muito, porque ela quer resultado para vender o jornal, hoje nem tanto, porque, não, talvez sim do mesmo jeito, mas naquela época nós tínhamos um jornal na banca, né? Eu ia na rodoviária pegar um jornal com o seu Paulo. Hoje a imprensa corre mídia, atrás né? dos likes. Pois é. Mas da mesma forma... Das visualizações. Eu vejo isso aqui da visualização. Eu vejo com duas vertentes. Ela é boa, ela ajuda. No filme ela ajudou, né? Ajudou muita coisa, mas por outro lado, força uma barra que às vezes não é bacana. Eu continuo com o mesmo exemplo. Centro cirúrgico, doutor. Fechou a sala, o médico vai fazer o corte, o bisturi, onde ele acha necessário, sem pressão de imprensa. A imprensa não fica ali cobrando dele, mas o policial na rua, o teatro de operações é aonde? Na rua. E hoje todo mundo filmando, a pressão é muito grande. Então, o profissional de segurança pública sempre tem uma carga a mais no nosso país. Bom, Vitória Pontes, a mídia colaborou para a fama do maníaco do parque? Eu acho que quem deu fama ao maníaco do parque foi o maníaco do parque, porque quando ele começa a matar um monte de meninas e deixar os corpos no Parque do Estado, na posição que ele deixava, do jeito que ele deixava, e as pessoas elas entendem que tem um serial killer, um matador em série ali, quando a mídia começa a noticiar, né, porque era uma época de Copa do Mundo, a polícia não estava nem aí. Tanto que a segunda vítima dele, que é a Isadora Frankel, que o pai dela fica atrás, o maníaco, quando o pai dela fica atrás, ela é a segunda vítima dele. O pai vai atrás, ela tem família, o pai está procurando. Ele pega alguns cheques dela e ele tenta trocar os cheques. Ele deixa o nome e a identidade dele e a polícia não está nem aí. A polícia não vai atrás. Só quando o retrato falado dele sai na capa da revista é que ele é achado, é que as pessoas falam, não, opa, a gente sabe quem é que as pessoas reconhecem ele lá no trabalho dele, é que o Gilberto Braga, ele começa a botar a cara do cara lá no programa dele, sensacionalista, extremamente sensacionalista, mas ele está todo dia botando a cara do maníaco lá e falando, olha, esse cara aqui está desaparecido, ele matou 9, olha só, vocês sabem quem é? Enquanto isso, o maníaco estava dando a volta nos policiais todos, ele foi para fora do país, ele volta para o país, estava brincando com a cara dos policiais. E aí, até onde ali? Porque a primeira vítima dele, eu até esqueci o nome dela, mas ela não é nem contabilizada como vítima dele, é um corpo achado no Parque do Estado,
ninguém procurou, ninguém fez nada e ela passa batida. Depois que eles voltam e falam, não, opa, essa daqui foi vítima dele. Então, ali, desde quando estava acontecendo e desde quando a polícia agiu? Não que a polícia não estivesse agindo, mas qual que foi a pressão da mídia em cima de revelar o retrato falado, de ficar passando a cara dele nos programas sensacionalistas para a gente achar ele, porque ele queria fama. Mas será que era essa fama que ele queria? Quando o retrato falado dele sai, que eles espalham o retrato falado dele por todo o bairro ali, ele cata tudo e ele bota fogo nos papéis. Então, assim, qual fama que ele queria? Ele queria ser conhecido, mas aí na hora que ele é conhecido, ele foge. Sim, sim. E é a mídia que acha ele. Com a ajuda da polícia, óbvio, mas foi essa pressão da mídia de mostrar, de falar, olha, tá acontecendo, e apavorar todo mundo, que fez ele ser achado, porque ele está cometendo crime há muito tempo. Ele sai, no depoimento da Isadora, né, que ele deixa ele vai lá tentar comprar um capacete novo. E aí ele tá com o cheque dela e a mulher fala com ele assim, não, a gente só aceita cheque em mãos, né, da pessoa mesmo. E aí ele volta com uma outra menina que ele também tinha abusado e tal, e ela tinha sobrevivido. Ele volta com ela e ela fala que ela é Isadora, ele deixa lá o nome dele, a identidade dele e o número de telefone dele, e a polícia chama ele para depor. A polícia chama ele para depor e ele fala, não, ela era minha namorada, eu também estou preocupada com o sumiço. Ele sai da delegacia, ele volta lá no parque e ele bota fogo no corpo da Isadora. Então, assim, até onde a mídia ajudou? Ele queria ser famoso, ok, mas ele só foi pego porque a mídia entrou na brincadeira. Não que a polícia não fosse pegar ele depois, mas o que aconteceu ali foi a mídia. Sem a cobertura da imprensa, demoraria muito mais do que demorou. Com certeza. Ele fugiu, cara. Ele foi para fora do país, ele volta, ele está numa colônia de pescadores onde ninguém ia reconhecer ele. Então, assim, como? O que a mídia fez? A mídia achou ele. Ele ou qualquer outro criminoso seria preso a qualquer momento, independente da mídia ou não. Ajudou, mas não é que a mídia fez com que ele fosse preso, foi questão de tempo, mas ele ia ser preso a qualquer hora, sabe por quê? Ia chegar um policial competente lá e com desejos de fazer cumprir a lei, ia fazer uma investigação sobre essa morte, sobre outra morte. Teríamos outras mortes? É o preço da sociedade ter um animal entre eles. É o preço. Por que nós temos portões e janelas em nossas residências? Por que nós temos? Nós estamos protegendo de quem? Contra os animais que estão andando por aí, e bípedes. Senão nós teríamos as portas abertas. Você não colocaria alarme nem câmera. Então, nós somos frutos do que nós temos na sociedade. Sim. Então, se a sociedade fornece criminosos, fornece bons profissionais na mídia, aqui no rádio, é porque nós saímos da sociedade. Então, a sociedade tem que buscar também soluções para equacionar isso aí. Vou adiantar rapidamente, Ribeiro. Eu cortei, mas eu tenho que falar, senão eu esqueço. O velhinho esquece, né, doutor? Que isso. Estados Unidos, vou dar exemplo dos Estados Unidos, porque tudo aqui copia de lá, né? Nós temos centenas de outros países com a sociedade organizada, eu vou falar lá, porque copiou de lá os direitos humanos, copiou em década de 80, copiou de lá os direitos humanos. Né? Depois copiou o funk, assim por diante. Mas por que não copiou de lá a pena perpétua? Não. Só direitos humanos. Perpétua, não. Se tivesse perpétua, ele não sairia hoje. Arthur, psicólogo. De uma situação assim, primeiramente falando, o Maníaco do Parque, ele foi muito sorrateiro, né? Então, quando a gente fala de mídia, quando a gente fala de policial, ele soube dar um nó em todo mundo, né? Então a gente não precisa falar também, não foi culpa do policial que não achou, não. O cara, ele, né, deu um nó no pessoal. E inclusive na mídia. Fico pensando assim, um cara pobre, nascido na quebrada de Diadema. E se esse cara, com a psicopatia que ele tem, é alguém que estudou, é alguém que... E nós temos isso, tá, Ribeiro? Que é muito habilidoso, o estrago seria muito maior. São sociopatas, né? Talvez não teria nem sido preso, cara. Mas será que ele mataria se ele tivesse tido outro tipo de instrução? Porque quando a gente puxa a ficha técnica dele, ele é um cara que, por exemplo, ele tem 3 irmãos e a diferença é de 2 anos. Ele é o irmão do meio, o irmão mais velho é 2 anos mais velho, o irmão mais novo é 2 anos mais novo. Ele aprendeu a andar depois do irmão mais novo. Ele era um cara que ele era rejeitado pela família. A família dele ficava mudando o tempo todo de São José do Rio Preto, São Paulo e uma Diadema. outra... Não, é uma outra cidade, perto ali. E ficava mudando, e eles simplesmente pegaram ele e deixaram ele com o avô e com a avó.
O avô era satanista, o avô fazia rituais na edícula da família, e o menino cresce ali vendo o avô fazer rituais. O menino é abusado pela tia, que era prostituta quando Olha ele o tinha, produto do meio aí. sei lá, 13 anos, tanto que ele morde as vítimas, e essas mordidas nas vítimas, elas vêm desse abuso da tia. A tia, quando ele era criança, ele entrou no quarto, ela ficou um tempo na casa da mãe dele, né, irmã da mãe dele, e ela fica um tempo ali, e ela atende um cliente ali, o pai dele e mãe dele saíram para trabalhar, ela ficou na casa, ela atende um cliente, ele vê ela atendendo, depois que o homem vai embora, ela chama ele, ela fala assim, me chupa aqui, lambe meu peito, morde. E exatamente, a mordida onde ele deixa nas vítimas é no sexo e nos peitos. Que vem do abuso que ele sofreu. Então, assim, será que se ele tivesse tido outro tipo de criação, se ele não tivesse sido alfabetizado, por exemplo, na base da palmatória, porque ele foi para uma turma de crianças especiais, já com 9, 10 anos, ele não sabia ler e escrever. A professora ensina ele a ler e escrever na palmatória. Ele errava, era palmatória, e ele ficava machucado, porque ele não conseguia, ele tinha um retardo, ao mesmo tempo em que ele era depois do Chico Estrela, que era um cara muito bom de patins. Então, assim, e esses caras, esses psicopatas, o doutor pode falar, mas eles têm habilidades. Inteligência assim, de sala de aula não é uma delas, como a psicóloga fala no... Psiquiatra, né? A psiquiatra fala no documentário. Ele não tem essa inteligência de escola, mas eles são ilustres em alguma coisa. Então, será... Os irmãos ficaram plantando laranja e ele buscou o estrelato se aparecendo com aquela fama ali de patins, de andando, e sobressaiu no Ibirapuera, que onde todo mundo ficava batendo palmas. Eu não sei nem tanto por que tanta palma assim, mas aí ele quis se destacar e destacou. Só para fechar, desculpa que eu cortei você, nós estamos rodeados de psicopatas. Eu conheço dezenas que estão aqui comigo, convivendo comigo. São bem-sucedidos. Psicopatas. Pessoal, interessante falar. Existem serial killers e psicopatas. Né? Ok. E existem pessoas também que têm transtorno... Peraí, nem sempre o serial killer é um psicopata? Não. Existem muitos psicópatas aí que não cometem O crimes. bandido da luz vermelha que aterrorizou São Paulo nos anos 60 não era psicopata, era apenas um homem mau. Exatamente. Eles tinham um transtorno de personalidade antissocial. A pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, o que ele faz? Ele faz a vontade dele. Independente se ele vai precisar de passar alguém para trás, ou de matar, ou de fazer alguma coisa, mas ele não é psicopata. Né? Agora, a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial e vem com a psicopatia, aí sim, ele é ardiloso, né? Ele engenha toda a situação para ele, né? Para chamar atenção para ele, né? Ele é um cara muito, né, sedutor, né? E sedutor em todos os aspectos. As pessoas consideram a pessoa uma estrela. Tanto é que o apelido era o quê? Ficou Chico estrela. Chico Estrela. Por quê? Porque ele chamava a atenção da mídia. Né? Antes, né, do pessoal colocar lá, porque hoje em São Paulo tem o lugar do pessoal andar de bicicleta, né, de patins, mas antes não tinha. Então antes eles andavam de patins e aquilo, à noite em São Paulo, e aquilo era chamar a atenção do Brasil, entendeu? Movimento, à noite, e quem era a estrela daquilo tudo? Era Chico Estrela. Agora, doutor, pegando aqui um gancho no que disse a jornalista Vitória Pontes, a psicopatia, ela pode manifestar de maneira mais branda, mais mansa, dependendo da formação e da criação do psicopata? A psicopatia, ela... Porque pelo que a Vitória disse, ele tinha essa personalidade violenta, sangrenta, satânica, por causa do meio do qual ele era produto. Sim. Né? O homem é produto do meio. Isso. Né? Então, se alguém nascido em berço de ouro, que tem boas escolas, que frequenta lugares chiques, lugares civilizados, de gente bem educada, mesmo que seja um psicopata, ele não vai ser tão brutal e cruel quanto foi o Chico Estrela? Olha, a psicopatia, ela é biopsicogenética. Então, a gente não sabe por quê. Porque isso é muito de caso para caso e de pessoa para pessoa, independente do meio. Então, ele vai se desenvolver
dependendo muito dos gatilhos que ele tiver e dos desejos que ele tiver. Não é verdade? Então, isso é... Não são só os traumas, os desejos também induzem o psicopata a fazer o mal. Com certeza. Porque eles são indivíduos. Sim. Cada psicopata é diferente do outro. Né? E uma outra coisa, Adilson, o psicopata, ele é uma condição. Ele não é uma doença. Né? Tem o transtorno de... O psicopata, ser psicopata é uma condição, ele já nasce psicopata. Ah, sim. É uma questão genética. Não é uma doença, entendi. Não é uma doença. Ele não adquire. Ele não adquire, ele nasce com aquilo ali. Né? Agora, quanto à questão do meio, pode ser que sim e pode ser que não. Né? Isso vai depender muito do indivíduo. Sim, sim. Entendeu? Mas existem psicopatas que não matam? Existem. O que eles fazem, os psicopatas que não matam? São bem-sucedidos, Muita coisa, provavelmente. Ribeiro. Você sabe que... Que mal eles fazem algum mal? São ardilosos. Eles devem ser os caras mais bem-sucedidos, Eles são porque eles não ardilosos. têm pena de ninguém, eles não sentem a não tem empatia, emoção. eles passam Não por tem cima. Não, Se só por favor. vai se transformar num empresário frio. Exatamente. E Em todos totalmente os aspectos. Por favor, você sabe que bem-sucedido. um psicopata que não mata... Pablo Marçal? Um psicopata que não mata tá no Senado. Acho que não. Né? Tá roubando dinheiro do SUS lá. Você tá me entendendo? Que não mata? Mata um monte de gente na Sim, fila. Mas ele não Exatamente. mata com as próprias mãos, ele Com as não pega a próprias faca mãos. lá e Que mata. o pessoal colocou o nome de sociopata. Exatamente. Mas ele é um psicopata. Entendi. Bom, Vitória, os veículos de comunicação têm uma responsabilidade ética em evitar a glorificação dos criminosos. Como a mídia deveria cobrir casos como esse, sem prejudicar o direito à informação e o interesse público? Eu acho que essa discussão, a gente consegue muito puxar ela para o ano de agora, né, para 2020, com essa galera que entra nas escolas e querem matar todo mundo. Antes, por exemplo, até ano passado, a Globo, a Record, todo mundo, eles davam o nome dos assassinos. Então, aquele massacre lá de Realengo. Muitos meninos, eles entram como nas escolas aí agora, esses ataques que a gente está vendo, no Discord, por exemplo, né, nessas plataformas, os meninos, eles endeusam o carinha lá do massacre de Realengo, ou de Columbine, que era o que de Realengo endeusava. E aí a mídia, ela agora, assim, nesses casos, ela parou de dar o nome do assassino. Ela não dá. Mas assim, puxando bem em miúdos, adianta? Não, porque a gente tem internet. Então é só eu abrir o meu Facebook lá, que vai ter vários grupos, vários fóruns, mostrando o perfil do cara, publicações, as pessoas comentando. Mas a mídia em si, a Globo, a TV Globo ali, ela não mostra. E suicídio também, a gente não mostra, a gente não conta para poder não incentivar. Não encorajar outros suicidas potenciais. Mas aí é um erro, né? Não divulgar o suicídio? É claro. O suicídio, ele precisa ser divulgado. Você é a favor da divulgação do suicídio na mídia? Eu também. Também? Não, sou sim, Adilson. Por quê? Porque as pessoas precisam entender o que leva ao suicídio. As pessoas precisam entender por que as pessoas se suicidam. As pessoas precisam entender que existe um 90% que suicidas podem não se suicidar, 90% se houver um tratamento. É uma mentira. Isso é tema para outro programa, mas eu gostei de ouvir isso aí. E aí o que rola na mídia? Código de ética é uma coisa relativa, né? Porque, por exemplo, eu estabeleci na redação do blog do Adilson Ribeiro que a gente não divulga tentativa de suicídio. Por quê? Você divulga tentativa de suicídio, a pessoa escapou, seja por que motivo for, ela está tranquila, está de boa, abre a internet, está lá a tentativa dela. Aquilo pode ser gatilho para uma nova tentativa. Não, mas isso aí é verdade, é porque vai expor a pessoa. Isso a gente não faz. Isso aí E suicídio também, eu dei uma segurada que eu tinha essa impressão de que eu poderia estar encorajando outros suicídios, outros suicidas. Mas é interessante colocar, por quê? Porque as pessoas precisam ser educadas quanto o tema. Precisam ter medo disso? Não é questão de medo. Elas precisam, os pais, as mães, precisam entender, saber o que está acontecendo. Sim. Por exemplo, existe um rapaz em Itaperuna, você conhece, mas eu não vou falar aqui. Ele era uma pessoa
né, relativamente normal e trabalhando, estudando. Um certo dia, ele se suicidou. Aquela Valesca do vôlei, aquela menina estava bem. Foi no podcast um dia antes. Né? Ela tinha indícios de depressão? Nenhum. Inclusive, ela falou que estava com 40 anos e que queria fazer mais 40 anos. E no outro dia se matou. Você está me entendendo? Então, as pessoas precisam entender sobre a questão do suicídio. Mas a Valesca ali do vôlei, é só um corte rápido aqui, ela teve motivo. Ela descobre que o marido dela tem um filho com outra mulher e que ela não conseguia dar um filho para ele. Então, assim, ela escreve uma carta, ela fica bêbada e ela se joga. É um desespero ali da hora, foi um gatilho. Então, a depressão, ela... Você sabe, né, doutor? Eu tinha uma outra pergunta nessa área aí, porque depois eu queria até falar sobre aí, só voltando aqui na pergunta que você me fez. Vamos marcar um outro podcast para falar isso. Não, mas eu só queria falar, porque na verdade, assim, quando a pessoa se mata, é o seguinte, existem depressões, que existem ideações suicidas e falta de esperança. E existem depressões que não existem ideações suicidas e falta de esperança. Por exemplo, a Valesca, ela não aparentava ter depressão. Mas a maioria dos suicidas não aparentam ter depressão. Eu convivo com vários casos aqui, eu tenho algumas histórias aqui impressionantes, né? Mas é porque existem vários tipos de depressão. Voltando assim no rolê da mídia que você perguntou. No caso do maníaco do parque, em exceção, eu acredito que quando a mídia entra na brincadeira, a polícia ela dá mais atenção. Porque assim, era um caso do tipo, por que você entrou no parque com ele, cara? Qual que é o teu problema? O que você foi fazer lá no parque com ele? Exatamente. Então assim, todas as mulheres que elas sobrevivem ao maníaco e elas vão na polícia, a resposta é a mesma. Por que você entrou no parque com ele? O que você estava fazendo? Você não pensa? Você não sei. Misoginia. Tem um Exatamente. cortezinho aí, Ribeiro? Tem um corte para mim rapidinho? Sim. A nossa Vitória Pontes, ela falou aí sobre Realengo. Aquele problema enorme que ocorreu em Realengo, lamentavelmente. Aquele policial militar que foi o primeiro a chegar, ele foi salvo por 3 minutos. Se ele chegasse 3 minutos antes e impedisse aquela morte e matasse o acusado, ele seria massacrado pela mídia. Sim. A sorte que ele chegou depois de algumas mortes, doutor. E ele impediu que as mortes continuassem acontecendo. Se ele chega antes e domina aquele jovem que praticou as mortes, a mídia arrebentava ele. É verdade. Bom, esse é um outro assunto também. Esse é outro assunto. Vamos lá no maneiro. Doutor Arthur, qual o impacto psicológico que o assédio midiático causa nas sobreviventes e seus familiares? Isso tem um papel em inibir vítimas de violência de se manifestarem sobre suas experiências? Então vamos lá, Gilson. O que o povo quer? Tipo assim, aconteceu a questão do maníaco do parque. O povo? Não. O povo quer ver sangue. Quer sangue e quer ao vivo. Eles querem saber. Quer detalhes. Eles querem saber quem é o cara, eles querem ouvir a voz do O cara. povo quer ver as vísceras da vítima. O povo quer. Agora, as vítimas, elas ficam muito, assim, como que é a palavra? Porque é uma palavra difícil. Elas ficam muito, tipo assim, arrebentadas mesmo emocionalmente, cara. Sim. Por quê? Porque eles dão a mídia, né, ao maníaco do parque. Ou seja, eles dão a mídia ao bandido. Ou seja, o cara está sendo glorificado lá. E ele fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo. E ele mesmo, em determinadas falas, ele fica bonzinho, fala que se converteu. E de repente ele fala, não, eu sou assim porque eu sou o melhor no que eu faço e eu ando de patins. Mas sem alteração. Sempre com tranquilidade. Exatamente. Serenidade. E ele falou o seguinte, olha, alguém que serviu a pátria vai ser louco? Eu não sou louco. Ele usou um salvo-conduto. Com certeza. E essa questão do ser louco, aquela psiquiatra que fez o laudo dele, o acompanhamento... Bia, Ana Beatriz Nogueira? Ela chega na cadeia e ele quer conversar com ela. Aí, não mostrou no filme, né? Não, isso não está no filme, isso está no documentário. Exatamente. Ela entra para entrevistá-la, até o policial penal fala assim, ele começa a gritar muito, o policial penal fala, só quer que dá um jeito dele? Não. Essa daí é a mulher, é a delegada. Hein? É a delegada.
é uma responsável por fazer o laudo psicológico dele, entendeu? Aí... Você é advogada? Eu acho que ela era delegada. Não sei. Ela era alguma coisa da penitenciária. Aham. O termo pessoal que vai lá fazer... Perito? Ela é uma Perita. Tá. Aí, quando o agente penitenciário se afasta e ela fecha a porta, ele vai e coloca as duas mãos no pescoço dela e fala: e se eu te matar aqui agora? Ela falou assim: você não é louco. Ele se afasta. Não, realmente eu não sou louco, eu sou psicopata. Agora, olha só. Mas assim, só fechando e respondendo diretamente ao que você perguntou, as vítimas ficam totalmente fragilizadas. Por quê? Porque existe um cara que matou, existe um cara que tentou estuprar e ele está sendo endeusado pela mídia. E a mídia quer. Entendeu? Então, essa é uma situação psicológica social. Que E os familiares? Os familiares Sofrem junto. O Direitos Humanos faz isso, doutor. Ele só abraça o criminoso e a mídia. Ele esquece a vítima. Ele jamais foi na casa da vítima. Alguém tem conhecimento disso, reporta para mim. Os familiares também são arrastados para esse mesmo buraco no qual a vítima se enterra? Com certeza. Com certeza. O Gugu simulou um estupro lá no programa dele, com a moça caída no parque. Aquilo foi um absurdo. Aquele outro jornalista muito famoso. Você viu isso? Que fazia linha direta. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende foi lá na penitenciária. Por falar no Marcelo, o maníaco do parque calou o Marcelo Rezende. Porque tem um dado momento que o Marcelo Rezende pergunta: e se o maníaco fizesse isso com uma filha sua? Porque ele tinha falado que queria ter muitos filhos e muitas meninas. Né? E se um maníaco fizesse o mesmo que você fez com uma filha sua? Olha o que ele responde. Ele não responde, ele pergunta: eu lembro disso. E se eu fosse seu filho? Marcelo exatamente. Rezende. E o Marcelo Rezende fala em off: esses 5 segundos em silêncio foram porque eu não sabia exatamente. Para você ver a astuta do criminoso. Ele era astuto. Ele era ardiloso, Bom, vamos lá. Sobre as dificuldades que o assédio pode causar nas investigações, Wilton Tostes. Fala pra gente, há protocolos de como se lidar com isso? Sim. Com essas dificuldades? Sim. No banco de aula nós temos matérias que versam sobre todos os assuntos, inclusive sobre esse aí com a imprensa. Que, lamentavelmente, eu vejo que a minha ex-empresa, ela dá muita abertura para a imprensa, coisa que outras empresas não dão. Exatamente. Que é isso? A PEMERG abre as portas, recebe com água, com café, com carinho, e não é reconhecida. Você vai em outras instituições... Isso lá no batalhão, porque no campo é diferente. No campo, você vai a PEMERG dificulta muito o trabalho da imprensa. Você vai em outras instituições, a imprensa nem entra. Então, o protocolo é para passar informações adequadas, no momento adequado, que não vão trazer prejuízo a futuras investigações criminais. Só que a imprensa não tem tempo. O tempo dela é em loco, é agora. E essa cautela, essa calma, não existe. Você sabe muito bem que quando nós caminhamos lá no fronte, lá na frente, nós temos amizade com repórteres que a gente passa de primeira mão, porque pode fazê-lo. Não vai atrapalhar. Vamos voltar a fonte, né? Vocês são fontes. Eu vou dar um exemplo aqui, nosso aqui. Vamos voltar ao que você disse no início. Existem policiais e policiais. Com certeza. Existe repórter. Quando a gente encontra determinados policiais numa cena de crime, o nosso trabalho é dificultado ao máximo. Aí está agindo de uma forma errônea. Eu vou trazer para a gente aqui foi criada conosco aqui, Lili Bustilho. Que garota produz, trabalha, eu vejo ela... Querida. Hein? Ela é uma querida. Pois é. Então, quem vai dizer não para aquela menina? Vai trabalhar atender com lhaneza, né? Vai ser gentil com ela. E com qualquer outro repórter, que é a obrigação de tratar todo mundo. Sim, a obrigação é todo mundo. Só que é o seguinte, vai chegar gente querendo dar calça riada. Aí não. Calça riada, não. Mas no jornalismo, normalmente as jornalistas são melhor atendidas. As jornalistas? Não, eu não vejo por aí. Eu não vejo do gênero, não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Na minha profissão, eu tinha dificuldade com o gênero feminino, por quê? Ela pensa que vai enrolar o cara. Não é assim que funciona. Eu comecei trabalhando, sabe aonde, Ribeiro? Em Copacabana. Comecei minha carreira em Copacabana. E elas achavam que, se viesse com um decote maior, se levantasse a saia, é isso mesmo que passou por mim, eu passei por isso. Mas é porque acontece, né? Elas conseguem enrolar os caras. A mim nunca enrolou. Você não, mas acontece. Se elas estão fazendo isso... Eu não. Bom dia, boa tarde, muito obrigado, até logo, tchau e benção.
Mas elas tentam esse. Talvez elas sejam mais persuadir. ousadas, né? Não Hein? sei. Talvez elas sejam mais ousadas. Não Cara, sei. mas eu como mulher, eu posso falar. Quando eu chego numa sala e tem um monte de homem, ninguém vai olhar e vai falar assim, nossa, essa menina sabe o que ela tá falando. Não, eles vão falar, olha, ela é bonitinha, ela deve ter dado pra alguém pra estar aqui. Então, assim, isso já vem de vocês olharem, ela vai chegar Não, aqui... de vocês, eu não. Não, vocês de vocês... não. Por favor, Não, vocês é não, cultura, negativo. né? Não, você está equivocada. Não, você não. Totalmente equivocada. Não, igual fez o Grau Timóteo. Está equivocada. Não, mas eu tô entendendo. Vocês não. Não. Eu sou eu. Não, Os outros que são assim, eu não sou não. É a nossa cultura. É a cultura. Não. Dos Eu homens respeito em a mulher si. como deve ser respeitada. Dos Mas ho- você. Agora você é hoje, exceção. chegamos a um ponto hoje que não Mas pode... você é exceção. Você é exceção. É isso que eu tô falando. Realmente é. Você é exceção. Não, Agora, não sou não, Ribeiro, não sou não. É isso que acontece. cruel. Então, assim, a gente já sabe que vai ser mais fácil. Não tô falando que eu faço isso, pelo amor de Deus. Mas é uma cultura mesmo, de a mulher, ela já sabe que ela vai chegar ali e ela vai ser subjugada. Bom, falando nisso, vamos tratar então da indiferença policial e da sociedade em casos de violência sexual contra a mulher. Quais fatores, Vitória Pontes, contribuem para essa indiferença? Existem melhorias em andamento nas práticas policiais, na sua opinião? Deixa eu contar um negócio que aconteceu aqui, deve ter uns 2 meses. Eu tava no cantoria com uma amiga minha e tinha um ex-namorado dela insuportável lá, enchendo o saco. E assim, ele enchendo o saco mesmo, ele não tava com a gente, toda hora ele chegava perto, ele jogava uma piadinha, ele passava e esbarrava, e ele falava alguma coisa do tipo, você já arrumou pra hoje, né, com ela. E aí a gente começou a reclamar, e ela, tipo assim, ela falava, cara, vamos conversar, não faz isso, não fica fazendo barraco. E ele ficava perto, ele queria discutir, ela respondia a ele. E aí, toda hora que a gente ia lá no chefe de segurança, falava, olha, aquele cara, ele tá incomodando, você pode pedir para ele se afastar? E aí o cara ia lá e falava, deixa as meninas, vai para outro lugar, vai lá pro deck. Vai. E aí o namorado da... Não, ex-namorado. Sim, ex-namorado. E aí o cara voltava, Esse é um negócio complicado. o cara passava 5 minutos longe, voltava e começava a infernizar. E a gente falava de novo. E assim, não adiantava. Tinha um segurança lá extremamente mal treinado, que me falou assim, deixa o cara, vai curtir sua festa. Eu falei, mas ele está atrapalhando o meu rolê. Eu não estou pedindo para você tirar ele, eu quero que ele saia de perto da gente, porque ele está enchendo o saco na minha amiga. A gente não quer ele ali, cara, não é óbvio. E aí uma mulher, uma segurança mulher, virou para mim e falou assim, mas ela está conversando com ele, né? Olha só. Então era para ela fazer o quê? Era para ela gritar, falar, sai daqui. Aí eles iam fazer alguma coisa? Sabe quem são os errados? Não inconveniente, os seguranças. A imprensa, ela vê assim. Mal treinado. E o cara que importunou, ele está fora de foco. O que importunou está fora de foco, o ex está fora de foco. O foco é o segurança. Mas o segurança deveria garantir a nossa... E o ex deveria fazer o quê? Sair de perto. A gente já tinha pedido Então, para ele bate nos sair. dois. O segurança botar o ex pra fora. E ele não botou. E aí eu voltei, eu cheguei em casa, eu fui embora. O cara virou pra mim e falei, então tá, eu vou embora. Eu vou ter que sair do rolê porque o cara não deixa a gente em paz ao invés de curtir o rolê dele. Aí o segurança virou pra mim e falou assim, Aí cheguei em casa e mandei mensagem pro Patrick, que é o dono do cantoria. Eu falei, Patrick, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou, Vitória, não sei o que fazer. Se você souber o que eu posso fazer para melhorar isso, você me fala. Vou dar uma sugestão aqui, E tem- porque eu faço eventos, e toda vez que eu faço eventos, que eu contrato uma equipe de segurança, eu chamo a equipe de segurança e pergunto ao chefe deles, na presença deles, quem é o bom segurança na sua opinião? Aquele que separa a briga, vai estar fora. O bom segurança É o que tira. aquele que previne. Viu uma alteração comportamental, ele chega e avisa, amigo, maneira, porque senão eu vou ter que botar você para fora. Porque a boa segurança é a preventiva. Segurança para separar briga é horrível, tá ruim, E aí- não serve. O que acontece com o maníaco? O maníaco, ele não matou a maioria das vítimas. Inclusive, ele matou muito poucas mulheres do que ele arrastou. Por que ele não mata a maioria das vítimas? Algumas conseguem se desvencilhar dele e tal. E na hora que elas saem correndo, que elas vão pedir ajuda, a resposta é essa. Mas você estava lá com ele, né? Você entrou lá com ele, né? O que você estava fazendo com ele? Você entrou no mato com o cara. Mas na maioria das vezes, Mas assim... é convicência Ela não foi preventiva do igual você psicopata. queria que o seu segurança fosse preventivo. Ela foi pro mato. Mas aí... Mas ela é vítima. Pegamos o segurança. Gente, mas é Ele quer o segurança preventivo, mas a mulher não pode... não vai Mas ser por que a preventiva. mulher entra no mato? E assim, Mas pouquíssimas mulheres foram no mato atrás dele. O que ele fazia? Ele falava, não, vamos ali no shopping porque vai ter
tá rolando um evento, eu consigo um emprego para você, eu consigo um freela para você. Normalmente eram mulheres que estavam precisando de dinheiro. E aí ele para e ele fala, não, a gente está atrasado, eu conheço um atalho. E aí o que ele fala com a maioria das mulheres? Ele fala assim, me dá sua bolsa aqui, porque é perigoso. Ele guarda a bolsa, ele guarda uma máquina de escrever de uma, ele segura e ele vai na frente. As mulheres, elas entram no parque atrás dele para poder pegar os pertences para poder voltar. A maioria das mulheres foi isso. Elas não entraram. Na hora que elas chegam na entrada do parque, que elas olham e falam, opa, eu não vou entrar aí, ele tá com os pertences dela e ele sai na frente. A maioria das mulheres que sobreviveram para contar isso, elas falam, ele estava com a minha bolsa dentro da mochila dele, ele estava segurando a minha máquina de escrever, ele foi na frente, eu vou atrás tentando pegar as minhas coisas. E aí que ele vai entrando e ele vai se justificar enfiando. um ato errôneo que ela teve, negativo. Olha só. A culpa é da vítima? Não! Aí a gente ela tá quis culpabilizando a justificar vítima. que ela caiu na conversa do cara. O cara é bom, ele é galanteador. E ela se envolveu com ele. Então, para ela não dizer que ela caiu no ponto do vigário, ela vem com 7-1 de pegar a bolsa. Quer pegar a É bolsa? psicopatia, pessoal. Pega a bolsa. O senhor já está acusando uma vítima de ser um 7-1. Não, senhor. Aí a culpa, Não, aí senhor. a vítima chega lá. Não. Olha o machismo aí. Ela está tendo um argumento mentiroso para ela mesma, porque ela foi envolvida. E eu vou tirar foto, eu vou ganhar dinheiro, esse cara é bonito. Ele não era Quando ela bonito. percebeu, ela se entusiasmou com ele de Mas qualquer ele- coisa. Ele Pelo nariz. fedia. Ela gostou do nariz dele. Ele era um cara fedorento. Achou o nariz dele legal. Achou o nariz legal. Mas ele era envolvente. Aí, de repente, quando ela vê que já era, É altamente envolvente. ela foi envolvido. Como a Quando gente ela vê nunca viu. que já foi envolvida, ela não vai impressionante isso. assumir. Eu fui envolvido. Não, eu fui pegar minha bolsa. Bolsa, deixa a bolsa embora. Agora me diz uma coisa, Vilton Tostes. Pois não? Policial. Pois não? Existe um treinamento na polícia para se lidar com casos de violência sexual? Sim. Inclusive, hoje tem um programa aí, que pode ser a pauta de um outro podcast, né? Que é o Maria da Penha. Tá certo? Isso. Que para mim, tem outra conversa sobre esse assunto. Não é o fato de hoje. Mas a polícia tem um trabalho, tem policiais especializados que vão fazer curso, voltam com Vão treinamento. atender as vítimas respeitosamente? Todos atendem. Opa! Todos? Se não atende, está errado. Não, mas... tudo bem. Mas o problema é que... Todos deveriam atender. Deveriam atender. Deveria. Quem não atende está errado. É igual o psicólogo. Mas Tem que na atender maioria bem, das senão está vezes, errado. claro. A repórter tem que fazer bem. Todos têm que fazer. É. Quem não faz está fora da curva. Exatamente. Não. Esse é o problema. Vamos trabalhar aqui com regra ou com exceção? Com regra. A exceção vai vir depois. Não, tudo bem. Né? Então todos Esse estão. treinamento ensina, então, a atender respeitosamente. A todo mundo. Eu, em Copacabana, eu atendia o mendigo e o doutor da mesma forma, com lianesa. Aí você chega lá em Rosal, igual eu trabalhei em Rosal e você foi me visitar, se eu vou usar de palavras de lianesa, o cidadão não conhece as palavras. Isso é topografia. Né? Você chega em Belfor Roxo, as pessoas não vão conhecer, às vezes, uma linguagem que é usada no centro do Rio. Isso é topografia. Então agora você tocou num negócio interessante. Ótimo, que bom. Eu fiz uma pergunta e você já me respondeu, então eu vou querer apenas que você comente. Ele tem que ter artifícios e jogo de cintura para ser versátil e ser gentil e liano com todos. Com todos. Eu tenho uma pergunta que você já respondeu, talvez você vá apenas comentá-la. Sim. Existe desigualdade na atuação da polícia em áreas periféricas como Diadema? Desigualdade não. A lei é única no país. Então ele tem que ser escravo da legalidade. Existe jogo de cintura em ser gentil, em atuar com quem deve atuar, tendo percepção e tendo feeling. O policial tem que ter feeling. Você agiria do mesmo modo que agia em Copacabana, na Cidade de Deus? Sempre agir. É? Sempre agir. Resposta das minhas Todos ações... os policiais são assim? Deixa eu concluir a minha resposta. Você atropela, não atropela. Que isso? Todos os policiais são assim? Claro que não, o homem é heterogêneo. O homem é heterogêneo não pode ser. Aí você cortou meu raciocínio, onde é que eu estava? Você estava dizendo que atendia você. Sim. tanto em Sempre atuei. Copacabana quanto E na uma Cidade de Deus. resposta que eu dou aqui do meu atendimento correto e bacana que foi, são os meus cabelos brancos. Olha. Respeite um homem de cabelo branco que entrou numa profissão que morre cedo, que combate o inimigo criminoso. Eu recebi um zap hoje que polícia nenhuma no mundo conhece. É um cara com fuzil na favela, dando tiro no caveirão. Lugar nenhum no mundo tem. Estados Unidos não tem, na Suécia não tem, mas aqui tem. Mas o meu policial tem que ser super-homem, tem que ser super-herói. Você sabe quem que deu nome ao PCC? Sabe quem que deu nome ao Comando Vermelho? Década de 80.
Eu estava no Exército Brasileiro em 83. Nasceu o Comando Vermelho. Quem levantou esse nome para cima? Quem deu ênfase a esse nome? A imprensa? A imprensa. Eles não existiam. Então começou a aglutinar. Por quê? A imprensa vive disso, eu reconheço, ela tem que Mas a fazer isso. desigualdade no tratamento. Sim. Todos os policiais tratam do mesmo modo alguém que vive em Ipanema e alguém que vive na Cidade de Deus? Ô Ribeiro, todos os repórteres, todos os radialistas atuam da mesma forma? Não. Todos os policiais agem da mesma forma? Não. Eu vou te dar um exemplo. Tem repórter... Ontem mesmo prenderam 20. Sim. 20 policiais militares no Rio de Janeiro? Não, 20 bandidos. Não. Policiais, mas não. Policiais. Não. Policiais. Travestido. Estavam cobrando propina, erroneamente. O famoso arrego, Sim. vendendo proteção. E quem foi que prendeu? Em troca de dinheiro. Quem foi que prendeu? E em troca de bebida. Quem foi que prendeu? Depois que os Ele não responde a minha empresários... pergunta. A polícia, depois que... Não teria que ser eu. Graças a Deus. Poderia ter sido. Então quer dizer que a polícia está prendendo Você quem está queria errado. que eu prendesse? Não, eu estou dizendo a você... Eu estou dizendo a você que a polícia prendeu criminosos praticando os atos errados. Que bom! Só depois que aconteceu uma coisa que hoje em dia é difícil de acontecer pra caramba. Sim. As vítimas denunciaram. Que bom! Entregaram. Que bom! Deram nomes. Mas se a polícia está Só para fechar isso aqui, vou falar uma coisa. E de onde vieram esses policiais? São da polícia. Ah, não veio de Marte, não? Ah, pensei que fosse marciano, Ribeiro. Eles vieram da nossa sociedade que está corroída, que está com problema, que está com convulsão. E homens ruins atuam em locais que não pode atuar. Vou te dizer um jargão que é meu. Sim. Tá? Polícia faz papel de polícia, bandido faz papel de bandido e jornalista faz papel de jornalista. Essa é a verdade. Eu não espero nunca que você vá agir como bandido. Graças a Também Deus. não espero que um bandido haja como você. Entendeu? Cada um na sua, fazendo o seu papel correto. da melhor maneira. Essa é a nossa possível. linha. Sim. A questão Vitória é, Fontes. se a polícia está te intimidando, você vai pedir ajuda para quem? Você vai denunciar quem? Se a instituição, se o próprio povo da instituição está chegando ali e está falando, não, você tem que me pagar arrego, eu vou lá na delegacia falar que o delegado estiver envolvido. Aí eu vou aonde? Eu não vou. Sim. Eu vou pagar o arrego. Outra coisa, você falou que a imprensa ela vive disso. Eu acredito... É a função da imprensa, divulgar os fatos. Exatamente. Eu acredito que a imprensa, ela pega o que está acontecendo e ela passa para o resto da população. Então, é igual no caso do E ela Maníaco do coloca a Parque. pimenta que ela quer ou não. O tempero é dele. O tempero é individual. O tempero é O individual. enfoque é individual. O tempero é individual. O enfoque é individual. Então, se você botou individualidade, você não é parcial mais. Mas aí, quem que é imparcial? Eu lembro que eu estava na faculdade e uma professora chegou e falou assim, o que é ser imparcial? Vocês acham que existe imprensa imparcial? Eu descobri também na faculdade de jornalismo que não existe imparcialidade. Não existe. Então, a coisa está feia. Você sentou para escrever, deu seu enfoque, já difere do enfoque dela. Com certeza, até porque você A minha visão é diferente da tua. Pois O é. lugar que eu tô enxergando outra coisa. Neutros, não existe neutralidade. Não existe. Na sua opinião, Vitória Fontes, existe desigualdade no tratamento? A polícia trata diferente quem mora na favela, Claro. diferente do mesmo tratamento que ela dá a quem mora em Ipanema? Claro, quem chega lá em Ipanema para relatar um roubo é recebido totalmente diferente que quem chega na UPP para relatar alguma coisa. Aliás, nem vai na UPP relatar, né? É porque quando acontece alguma coisa na favela, você não vai na polícia. Você vai lá nos donos da boca e fala, olha, aconteceu isso daqui. E eles vão lá e eles resolvem. É um poder A gente, paralelo, é um né? poder paralelo. A gente está falando de quem vai pedir ajuda à polícia é a Zona Sul. Porque É quem não tem medo da polícia. Quem mora na favela tem menos medo dos bandidos do que da polícia. Claro, eles cresceram com os bandidos. Na realidade, quem mora na favela tem medo da polícia e confia nos bandidos. Sim, como é que você vai... porque, assim, não falando da polícia em si, de você em si, mas da instituição no geral. Como que você vai, uma criança de 8 anos, um menor, uma criança menor de idade, e o pai é lá envolvido porque ele cresceu e não sei o quê, porque é uma situação, é vítima da sociedade, sim. Quando a gente fala, é vítima, isso virou um jargão, né? Porque a galera fala, matou não sei o quê, é vítima da sociedade. É vítima da sociedade, sim. Porque a criança, ela cresce sem estrutura, a mãe tendo que sair para trabalhar, para botar comida dentro de casa, o pai, muitas vezes, não tem, e aí essa Quer criança... dizer sem família, então, né? Sem estrutura, né? Então a culpa é da família, é da A culpa é sociedade. da sociedade. E vai estourar na mão do policial lá na frente, que não E vai respeita estar na ninguém. mão do policial lá na frente. E o policial tem que ser super-homem.
Porque o policial, ele vai entrar, e ele vai entrar com fuzil, e o cara, a criança que ela Você tá sabe crescendo, onde e que ela tem vê... fuzil? Só Na aqui no favela. Brasil. Você não tem fuzil lá fora. Sabe por quê? O povo é civilizado, é educado, é comportado, é honesto. A Mas é uma maioria. questão cultural, né? Mas a questão é essa, a criança que cresce vendo o pai como herói, porque o bandido, ele não é bandido o tempo todo, ele não é ruim o tempo todo, ele tem família, ele tem mulher, ele faz graça, tipo assim, ele gosta do filho dele, ele leva o filho dele para jogar futebol, ele dá flores para a mulher, ele tem uma vida e ele leva aquela vida do crime como profissão. Então, a criança que vê a polícia entrar na favela e dar um tiro no pai, ou no amigo do pai, no tio, não sei o quê, que eles estão acostumados com aquela essência ali, com todo mundo andando de arma e tal, e a polícia chega e mata quem dá o lazer para porque eles. a criança tá vendo só a polícia matar, não tá vendo o criminoso dali Não, que saiu e matou também. Mas a gente não está discutindo sobre isso. A gente está falando sobre A desigualdade. a gente no está falando da tratamento. desigualdade. Que eles veem a pessoa que polícia mora em como Ipanema, ruim. A pessoa que mora em Ipanema, ela vai pedir ajuda para a polícia. Se acontecer alguma coisa, ela tem a noção de que ela tem que ir lá na delegacia, ela vai chegar na delegacia e ela vai querer ser tratada como Sim. os direitos que ela sabe que ela tem. Porque uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa que mora na Zona Sul, é uma pessoa que tem o mínimo de escolaridade, o mínimo para poder ser bem tratada. A pessoa que está na favela, ela não vai pedir ajuda para a polícia. Ela já vai olhar para a polícia torto. E a polícia sabe Porque que ela a está polícia olhando é inimiga torto. dela naquele território que está ali. Exatamente. É outro território. Então o tratamento não é o mesmo. É outro território. Ela não vai chegar na polícia e vai outro- falar, oi, eu preciso de ajuda. outro território. Essa questão aqui não é a vítima, é o policial. Mas o policial Não, também é o não vai contrário, olhar. negativo. Não é policial, não. É a sociedade que criou vários tipos de sociedade. Não é policial, não. Não, de jeito nenhum. Veja bem, não. A desigualdade que nós estamos falando aqui é da desigualdade policial. O policial de Ipanema, tá certo que a vítima de Ipanema é mais esclarecida. Mas e o policial que atua em Ipanema? Ele é mais esclarecido, ele é melhor treinado, ele recebe um treinamento especial para lidar com gente especial. Eu vou te fazer outra pergunta. Como é que o policial de Ipanema trata a Patricinha favelada? Você acha que é o mesmo tratamento? Que ele vai olhar para a menina com aplique no cabelo, com marquinha de fita, enfim, todo aquele estereótipo da menina da favela, e ele vai olhar para uma Patricinha do Eu vou te Leblon, dar por essa exemplo, resposta, Ribeiro. e ele vai tratar do mesmo jeito? Você acha que uma Patricinha do Leblon vai Você chegar acha lá? que não? Lógico que não. Eu acho que uma Patricinha do Leblon vai chegar lá e vai falar assim, oi, eu fui agredida, não sei o que, eles vão olhar e vão falar, não, senta aqui, vamos, você é filha de quem e tal. Quando a menina da favela, ela vai chegar e ela vai falar, oi, eu fui agredida, eles vão olhar e vão falar assim, mas olha a tua roupa, olha como que você se veste. E já olha torto, cara, já olha torto, não tem jeito. A cor da pele faz muita diferença, não estou falando que é todo mundo racista, eu vou te dar essa mas resposta. acontece. Qual a resposta? A formação de qualquer profissional, ela é na mesa, na sala de aula. Ele recebe instruções devidas. E ele vai está apto a atuar em qualquer local. Copacabana, Barra da Tijuca, Belford Roxo, Niterói, ele está apto. Só que naquele meio que ele vai estar ali, ele tem uma opção. Ele vai sobreviver naquele meio, vai se defender naquele meio, ou vai ser... Aí, ó, já respondeu o psicólogo. Então, a história é essa. Se ele fica um pouco mais agressivo na guerra, no combate, ele está enfrentando, está dando tiro. Ribeiro, é só no Brasil que a polícia enfrenta fuzil. O policial aqui tem que ser herói. Também. O policial aqui tinha que ser condecorado todo dia. E ninguém reconhece isso. Bom, ninguém reconhece. Não foge do policial, não. Ninguém reconhece. Você vai lá fora, na Inglaterra, nem armamento eles têm. Por quê? Porque é outra sociedade, é outro comportamento. Você bota um policial no meio de traficantes com 200 fuzis e quer que ele seja um padre, um pastor, um lorde. Está de brincadeira. Mas de onde que vem Tá esses de fuzis? brincadeira. Então o nosso policial, ele age dessa forma... Ele tem que se adequar à situação, senão ele morre. Você quer que ele morra? Porque ele é um produto do meio. Com certeza. Você quer que ele seja o quê? Um papa ali no meio, ali, quer que seja ali um papa no meio ali do tiro? 200 fuzis? Como é que você quer que ele seja? Mas a questão é a seguinte, quando, sei lá, a Priscila Belfort, ela some, ela é irmã de um jogador famoso, ela é uma garota que ela tem ali uma visibilidade e tal, e eles começam a procurar de imediato. Priscila Belfort sumiu. Não acharam, não sabem, fizeram até um documentário agora, deduzindo que pode ter acontecido, mas ela teve visibilidade. A primeira vítima do maníaco do parque, ela não teve a menor visibilidade. Ela foi dada como um corpo achado no Parque do Estado. Ela não tinha família, ela não tinha ninguém para procurar por ela, ela estava longe de casa, ela estava longe de tudo, e ela passou. Você sabe o nome de uma policial negra que morreu na UPP dos Prazeres? Não. Ah, você sabe na Marielle, não sabe? É a mesma coisa.
Mas a Marielle foi um caso midiático. E da negra não foi, não? Da policial que estava na UPP não foi, não? Igual da Marielle? Então quer dizer, a morte só vale se for conhecida. Se for pessoa que não é conhecida, pode morrer à vontade. Essa é a resposta. Não, a questão Claro que é. Mas explica, Marielle era uma vereadora que se destacava na Câmara dos A policial era uma policial que se destacava no combate ao crime, botava o seu uniforme, era honesta e era negra. Mas você conhece ela, na tua bolha ali, Então você quer sabe dizer quem que se não conhecer, pode morrer. Não, não foi isso que eu falei. Pode morrer, não tem importância. Só é importante se tiver conhecimento. A Marielle estava travando uma guerra contra a milícia. Né? E isso começou a ecoar em todo o estado do Rio. Entendeu? Então existem questões que a gente tem que saber pontuar. Bom, Vitória, como essa desigualdade que você descreveu aí afeta a percepção de segurança e a confiança da população na polícia? Olha, eu acho que a polícia, ela não tem voz na favela. Quem manda na favela é o poder paralelo. Então, assim, foi o que a gente falou. Acontece alguma coisa na favela, você não vai procurar a polícia. O marido bateu na mulher, você não vai procurar a polícia. Você vai lá no traficante e vai falar assim, na boca, você vai lá pra boca resolver o teu problema. E, basicamente, eles resolvem, porque eles precisam manter a ordem ali. Eles não querem que a polícia suba o morro. Resolve matando imediatamente. Sim. Então, não. A imprensa concorda com a pena de morte. Não estou falando pela imprensa. Ela não concorda que o policial mate alguém, mas ela concorda com a pena de morte. Eu estou descrevendo o que acontece. Eu estou descrevendo que é um poder paralelo lá. Ele mata na hora. Ele mata? Ele dá madeirada. E você acha que é bacana. Não, eu não acho que é bacana. Eu não falei que é bacana. Então tá bom. Não saiu isso da minha boca. Eu falei que é isso que acontece. Tudo bem. Então, assim, quando eles estão lá na favela, que está acontecendo isso tudo, que essa galera mais marginalizada, eles não pedem ajuda para a polícia. É raro, assim. Você vai ver, por exemplo, roubaram minha casa, eu vou lá na boca. Quando eles vão fazer um casamento, aniversário, eles pedem ajuda para quem? Para comprar cerveja e refrigerante. Para quem que eles pedem ajuda? Para os convidados? Para o mesmo que vai pedir ajuda sobre o crime. É a cultura do local, minha querida. Então, o chefe da boca. Mas a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo o que isso acontece. Não estou patinando sem sair do lugar. O que a gente está discutindo aqui é que é diferente. Uma pessoa é tratada diferente por um policial no Leblon e é tratada diferente por um policial numa favela ou num subúrbio. O favelado não procura a polícia. Não procura a polícia. Porque ele sabe que vai ser maltratado. E além de ser maltratado, ele sabe que a polícia não vai dar confiança. Vocês estão dizendo isso. É fato. Pessoal. Sim. É fato. Fica cada um no seu poder. A culpa é do policial, não pode. Mas ninguém está culpando o policial. A gente vê isso acontecer. Não está falando que a culpa é do policial. A gente está falando que, assim, é um fato. Existe um poder paralelo na favela. É o cara que faz aniversário. Como que a gente vai compra fazer o para bolo. resolver? Como que... E Não por sabemos. que criou esse poder paralelo? Por que nasceu isso? Não, Sabe por quê? é uma questão Porque histórica. aquele rapazinho de Copacabana que faz coraçãozinho assim, eu sou da paz. Dá um close na paz. Eu sou da paz. Aquele rapazinho da paz. Eu não sei nem fazer. Eu sou da paz. Aquele de Copacabana lá. Ele Quem para o que é? telefone. Amigo, meio quilo aí, tá? Manda aqui, entrega na parte. Aí ele dentro do apartamento. Aí ele começa com a maconha, com crack. Aí hoje, Itaperuna está muito violento, tem muito cracudo. Por que chegou no cracudo? Porque achou normal a maconha, achou normal a cocaína e não quer repressão. É esse o problema. Bom, é essa a sociedade. São outras situações. Voltamos ao maníaco. Voltando ao maníaco do parque. São outras situações. Né? Vou ter que fazer um monte de cortes aqui desse podcast. É verdade. Bom, voltando ao maníaco do parque. Saúde mental. Vamos falar de saúde mental agora, Opa. doutor. Um psicopata é irrecuperável? Quais as chances reais de reabilitação para psicopatas? A psicologia pode explicar o que diferencia o psicopata de outros transtornos mentais? E se existe algum tipo de tratamento eficaz para o psicopata? Tem? Na verdade, assim, o psicopata, ele tem que ser controlado, né? Entendeu? Curado não tem chance. Não, esquece. Né? Ele é aquilo. Porque é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa para a gente entender. Existem 3 tipos principais de transtorno. Um é o transtorno de identidade.
né? Por exemplo, um transtorno dissociativo de identidade. É quando em um corpo existem mais pessoas. Isso é muito pouco estudado no Brasil. Ponto. Segundo ponto. Existe o transtorno de humor. Não é a personalidade nem a identidade que está em jogo. E existe, né, o transtorno da personalidade. A identidade, ela é colada com a personalidade, né? Então, o problema da questão do tratamento do transtorno de personalidade, ele é muito mais complicado. Agora, o psicopata, ele tem como ser controlado. Agora, tratamento é muito complicado. Que é uma coisa que o maníaco não tem, né? Ele tá na cadeia, ele foi jogado na cadeia e ele tá na cadeia. Então, assim, ele não tem tratamento, ele não tem nada, ele engordou horrores, ele perdeu todos os dentes da boca por causa de uma doença que ele tem. Então, para ele ser solto aqui, a gente tem um cara que está preso desde os anos 90 e que ele não foi estudado. Então, a gente tem um cara que matou 11 mulheres, ele está na cadeia há muito tempo e todos os laudos que a gente tem dele foi a justiça que pediu para alguma coisa. Não teve ninguém que sentou com ele e falou assim, não, vem cá, a gente precisa estudar sua mente, como acontece muito nos Estados Unidos com psicopatas, tanto que a gente tem séries e mais séries e documentários sobre a mente dos psicopatas. Ninguém sentou para olhar, para ver o que aconteceu com a mente do maníaco, como que funciona a mente do maníaco. Aqui não tem dinheiro para merenda. Você quer fazer cientista? Não. Aí já é um outro tema. Dinheiro para merenda tem. O que fazem com o dinheiro da merenda é outra Aqui história. que eu falo Brasil. Sociopata. Mas assim, é um caso que precisaria ser estudado para a gente entender. Como é que esse cara fez isso no Brasil? Ele tem algo diferente no cérebro. Hein? Provavelmente dinheiro para o tratamento do maníaco do parque, para mantê-lo sob controle, existe. O problema é o que fazem com esse dinheiro. Né? Que pode não estar sendo... Claro que não está sendo empregado no tratamento. Ele precisa ser controlado, Adilson, e ele é um serial killer, né? Ele precisa ser controlado dentro de clínicas. Né? Na rua não tem como controlar um serial killer. Agora, existe... E é aí que está o problema, doutor. Ele vai entrar em liberdade. Ele não vai para a rua. Eu não acho que ele vá para a rua, porque assim... Eu também acho que ele não vai Ele vai ser estudado de novo. Estudado assim, ele vai ser examinado e eles vão dar um parecer. Porque agora não existe mais os manicômios judiciais, né, doutor? Os manicômios não existem mais e esse é o grande problema. O que vai acontecer em 2028? Nós já estamos com problemas aqui. Tem que ligar. O que vai acontecer? E ele vai para uma, tipo champinha. Não tem recuperação. Mas do Estado, né? É muito difícil a gente falar o que vai acontecer, né? Bom, E se ele for pra rua, eu vou matar ele, igual o Pedrinho Matador. Ele não sobrevive. Se ele for pra rua, ele morre. Se ele vai pra rua, ele morre. O que vai acontecer? Testes psicológicos serão feitos. Se ele for reprovado, um juiz pode pedir a manutenção dele na cadeia para... Tratamento. Não para prosseguimento da pena. Não se recuperou, foi reprovado no teste, que seria a condição para ele ser posto em liberdade. Condição sine qua non. Vamos mantê-lo aí. É uma medida de segurança. Sim. Né? Porque ele não pode continuar a pena, mas ele Seria pode o ter bem uma medida de segurança. Pró-sociedade. Bem Esta pró-sociedade. possibilidade existe. Ela vai existir. Na verdade, é basicamente isso que vai acontecer, porque eles sabem, assim, a gente sabe, todo mundo sabe, se botarem ele na rua, vão assassinar ele. Inclusive, o que rolou lá no presídio, lá, que o PCC estava organizando uma rebelião, quando ele tinha sido preso, né? O PCC passaram um ano organizando a rebelião e tal, e aí o Pedrinho Matador, ele meteu que ele ia matar o maníaco do parque na rebelião, que estava sendo organizada pelo PCC. E o cara lá do PCC ficou sabendo, não lembro o nome dele agora, mas ele ficou sabendo e ele falou, não, você não vai, porque eu passei um ano organizando essa rebelião para você chegar agora e falar que vai matar o maníaco do parque. A rebelião vai ser sobre o maníaco do parque, não vai ser sobre o que a gente está pedindo. Vai tirar o foco do PCC, porque normalmente quando o PCC faz alguma rebelião, eles estão reivindicando alguma coisa. Não que seja certo ou errado, mas eles estão reivindicando. Se o Pedrinho chegasse lá e matasse o maníaco, acabou. Ia ser o foco. Igual é o foco no maníaco e não nas vítimas. O foco ia ser ele. E aí o que eles fazem? Eles chegam lá, eles vão até a cela que o maníaco está e eles estupram o maníaco. Eles estupram. O Pedrinho Matador, ele estupra ele junto com um monte de gente. Foi muito estuprado no... Ele foi muito estuprado na cadeia. Assim,
O que também é um erro, porque o Estado é responsável por ele. Então, o Estado tinha que dar mecanismo de ser qualquer cidadão ser protegido e tratado. Né? Eu não vou concordar com uma anomalia dessa. E ele não está sendo tratado. Agora, Acho que o pior é isso, assim. Não está passando por nenhum tratamento. Ele não teve nenhum tratamento durante esses 26 anos que ele está preso. Que deveria, né, Por Ribeiro? nenhum tratamento. Deveria. Agora, não é perigoso, doutor Arthur, estigmatizar estigmatizar a doença mental como principal culpa de crimes violentos? Mas não é questão, perigoso? não é questão de estigmatizar, é porque quando a gente fala em psicopatia, Dilson, é uma exceção quando a gente fala na saúde mental. Por quê? Porque não tem recuperação. É uma condição. O cara nasce. Agora, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar, um transtorno borderline. de personalidade borderline. Ele tem um tratamento, não é verdade? Mas... Então a gente precisa entender que existe na saúde mental transtornos e transtornos, né? E que a gente precisa entender como os profissionais vão tratar esses transtornos, né? Eu falo da estigmatização porque é muito comum. Esse cara é um doente, esse cara está matando um monte de gente, isso é um doente. Porque isso começa a ser uma válvula de escape para muitas teses de defesa de criminosos. O cara matou porque ele é doente mental. Sim. Ele pode se usar como álibi, né? Como álibi, né? Mas na verdade assim, a pessoa é doente e como foi falado lá na série, né, que a gente assistiu, ele é doente e precisa de tratamento, a defensora pública falava, né? E na verdade ele é doente e não pode viver em sociedade, né? O psicopata. Tem que viver sob tratamento clínico. Sob tratamento, clínica controlada. O doutor falou agora no cerne da questão e é a minha preocupação. Voltando em Cristo, na idade de Cristo lá atrás, os leprosos não viviam em sociedade. Eles eram isolados para a sociedade deles. Criou-se mais a sociedade lá dos leprosos, ok? Aí nós evoluímos, né? Ano 2000, evoluímos, não é isso? Aí me vem, eu não quis nem ver o autor da lei. Nem sei quem é o autor da lei. Um bonito aí ou a bonita, que eu não sei, não quero saber quem é, não digo o nome. Criou a lei 10.216 de 2001. Eu não quero mais hospício no país. Acabou. Deixa quem é doente na rua. Eu não quero saber quem fez essa lei. O senhor deve saber, doutor, talvez o senhor saiba, né? Não fala o nome para mim, não. Só que eu me deparo, sabe que eu me deparo? Agora eu vou trazer para você o problema, moça da imprensa. O indivíduo pega uma pedra e quebra 10 carros numa praça. O indivíduo ou a indivídua, já que você está falando em gênero aqui. Não é isso? Todo mundo, toda a sociedade, ela correu. Ninguém quer botar a mão nesse cara. Mas pega o super-herói que está com o uniforme azul e um bonezinho, vai lá, super-herói. Detém aquele quebrador de carro lá, quebrou meu carro. Vai levar ele para onde? Polícia tem que fazer papel de polícia. Tem que ir lá e deter o criminoso. E qual é a solução? Deter, tudo bem. Eu já detive. Ribeiro, eu detive várias pessoas no passado. Eu tinha camisa de força na minha viatura. Eu colocava, dominava e parava ali no Palmeirinha. Você não conheceu o Palmeirinha, nem o senhor, doutor. Mas nós conhecemos o Palmeirinha. Parava no Palmeirinha, deixa eu concluir. Parava no Palmeirinhas, pegava a pessoa, entregava no Palmeirinha e eu cumpria meu papel. Deteve é a função dele, de tirar aquele problema da rua. Só que hoje eu vou levar para onde? Itaperuna está cheio. Eles quebram um carro. Isso quando está quebrando o carro. Porque quando tacar uma pedra na cabeça de alguém e matar, fez uma lei que não pode ter mais tratamento dessas pessoas. Aí vai para o CAPS. Você sabe o que acontece no CAPS? Toda hora o funcionário do CAPS liga 190 pedindo apoio para o policial, porque tem lá um rapaz que está com problema. Não funciona, doutor. Mas sabe por que é que toda hora alguém do CAPS liga para a polícia porque tem alguém fora de controle? Porque o gestor pegou o dinheiro do remédio, do medicamento dessa pessoa, e ela sem medicamento surta, entra em crise, e aí não resta outra alternativa então nós temos, senão chamar a polícia. Então o policial
faz o papel de policial, detém, leva para a Polícia Civil, que faz o papel dela e coloca à disposição do senhor juiz. Tem que ser feito assim. Mas- Se o senhor juiz não dá jeito... Ele é inimputável. Ele não é criminal. Só ele é que inimputável. essa questão do manicômio... Ele é inimputável, não é criminal. Não é criminal, é inimputável. Aí o senhor juiz... O juiz que solta ali na audiência de custódia um cara com 800 quilos de maconha, para esperar O juiz, Esperar o quê? essa aí é a exceção. É outra história, né? É outra história, Mas, né? assim, É outra história. Veja bem, o juiz pode determinar que o município pague o tratamento Que bom. desse indivíduo numa clínica. Notícia boa, particular. gostei. Pode. Mas não tem clínica mais. Não tem Mas- pública, Não, né? existe, Não tem existe. pública, mas né? na época do maníaco já acontecia, porque assim, quando ele é criança, ele vai morar em São José do Rio Preto com os avós dele. Porque ele tá faltando aula e tal, e ele vai morar em São José do Rio Preto com os avós dele. Não, aliás, não foi isso. Ele estava apanhando na escola por causa das palmatórias e tal, e ele não queria ir para a escola. E aí o que ele fazia? Em São José, na cidade que ele morava, tinha um manicômio. E as pessoas, as famílias, elas iam internar, só que não tinha vaga. E aí, o que elas faziam? Elas Tinha muitas deixavam... pessoas Muita doentes. gente. Mas ali no manicômio, eles internavam... Naquele manicômio judicial, naquela ideia daquele tipo de manicômio judicial, eles internavam qualquer tipo de pessoa. Eles internavam a mulher que estava histérica porque o marido não queria mais e ele queria separar, ele jogava ela lá. É um outro problema. Chegou lá, tem O que- rolê a luta antimanicomial, ela vem muito disso, porque eles davam um choque elétrico, eles faziam aquela lobotomia. Que nós não concordamos com isso. Exatamente. Quando a gente fala dessa lei antimanicomial, a gente não está falando que não vão existir O cara vai clínicas. ficar solto na rua não, aqui? Não, a gente não está falando isso. Não? A gente Vai está ficar falando onde? Eu vejo na nas rua. clínicas psiquiatras. E como é que eles vão pra clínica? Ele vai de quê? Existem clínicas Eu vejo eles psiquiatras. caminhando na rua aí, praticando loucura no Sim, meio da mas rua. isso existe desde Aí eu tenho que sair sempre. correndo. Eu tô trancado dentro de casa. É a Porque sociedade. porque o poder público, O poder público não faz age. a parte dele. Não faz a parte Desvia o dinheiro que deveria empregar no tratamento dessas E pessoas. quem botou as pessoas no poder público? O povo. É o foi reflexo o do povo. Que bom que eu pensei que era marciano, desculpa. Mas aí é um reflexo do povo. Foi o povo que Então, escolheu. Existe às vezes a pessoa não sabe o que é a lei antimanicomial. Né? Talvez eu seja isso. A lei Talvez eu seja. antimanicomial Com certeza, tem que é ver. isso que vocês falaram da questão. Coloca lá, leva choque. As pessoas ficavam sem roupa. Que nós não concordamos com isso. Exato. É isso. Eu preciso terminar. As pessoas ficavam sem roupa em posição fetal, né? Porque ficavam lá e os carcereiros, os enfermeiros lá davam chute. Você entrava lá pra morrer. Era prisão ad eterno. Tá, tudo Era bem. um tratamento desumano. Nós não concordamos com Agora, isso. nós Exatamente. precisamos hoje entender que existem pacientes para o CAPS, existem. Agora, existem pacientes que precisam passar pelo restabelecimento em um estabelecimento próprio e Que não faça essas que loucuras. não faça e Antimanicomial é isso. A gente não quer que essas pessoas passem por esses tipos de tortura, porque era muita e ninguém saía. A gente é você, imprensa. Eu também não concordo A com gente isso, é não. sociedade. Ah, ótimo. A gente é sociedade. A gente, sociedade, a gente sociedade. não concorda com esse tipo de coisa, que era o tipo de coisa que eles faziam. E nem eu. Exatamente. Então, quando a lei ela é luta antimanicomial, estamos falando para não existir mais esse tipo de coisa. Mas as clínicas psiquiatras para receber os doentes, elas ainda existem. Tanto que o Champinha que matou lá a Liana alguma coisa assim, que ele Esquece o psicopata. Champinha que está em São Paulo. Volta aqui para Então, mas a questão é isso. Ele está internado num desses estabelecimentos e ele não vai sair de lá. E o daqui vai para onde? Provavelmente para algum desses estabelecimentos Não vai pra também. lugar Porque nenhum, se ele for para tá rua, ele vai na rua, morrer. isso. oferecendo perigo. Ele vai. Existem muitos estabelecimentos psiquiátricos aqui do lado, aqui na nossa região. Cachoeira Pemirim. Existem muitos. Sim, existem sim, mas o grande problema... Você percebeu a minha preocupação? O grande Eu problema... me deparar com ele na rua, eu vou fazer o quê? Não, você não vai se Eu vou deparar com ele correr? na rua. Ele não vai ser solto. Toda- Eu não acho que ele vai ser solto. Ele não vai ser solto. Não, ele que eu digo, O doente o paciente mental. mental, Ah, que não Tá. tem mais... É O esse. que acontece? Se hoje eles não estão recebendo o tratamento adequado, é por causa da má aplicação do dinheiro público Exatamente. pelos nossos gestores. Que os gestores não são terráqueos, né? Eles são da Lua.
Não, eles são terráqueos. São terráqueos? Quem botou eles lá? O Opus Terráqueos. Entendeu? Voltou para nós o problema. É o espelho do povo, né? Os gestores, eles são o espelho do povo. Só que, assim, o que a gente tem Então aqui... você quer dizer que aquele policial está no meio do tumulto lá, ele é o espelho daquele povo também. Sim. Então ele tem que ser diferente. E eu estou dizendo que Ele o é espelho prefeito que dele. está agora, que Ele é está espelho daquele roubando não local. sei o quê, é Ele é espelho do espelho daquele povo local. Não, que Falou votou que eu queria. nele porque ele comprou voto. Ah, ele não pode ser espelho, não. Ele tem que ser diferente. Tem, Falou, claro, Ribeiro. Não pode ser espelho, não. Ele é um profissional. Mas ele A é o Marielle espelho do pode do porque meio. apareceu. A negra Ele não é fruto pode. do O meio. policial não pode ser espelho porque é diferente. Aí não, diferente não. Viu, Ou é, Cláudio? todo mundo não é. Não. Polícia faz papel de polícia. Polícia é super-homem. Você Polícia é Você super-homem. quer que eu no tumulto haja como você? Como é que é? Eu no meio de um tumulto? Não, Você é um policial. eu tá tô lá. no espelho que ela falou ali, Ribeiro. Não, Ribeiro. Ela foi muito bem, foi feliz, eu concordei com a moça, Ribeiro. só que em você- cima dessa concordância, eu tenho que fazer a defesa da minha Não, você está empresa. levando pro seu lado. Não. Que é conveniente. E o senhor pro seu lado que é conveniente. Não. Eu tô levando pra não. realidade. Ela acha que tem que ser espelho, então Se você acha que você- não pode ser. Não, eu acho Então que é tem ser- espelho, não que tem que ser espelho. Eu concordo com você. Ele é produto do meio. Você quer que ele fique. Isso Isso é- é. Mas o policial, ele é contratado para defender a população. O jornalista é contratado para ver a situação que está Mas ninguém acontecendo falou que e mas escrever lá. mas é isso, mas O isso é. policial é contratado e treina. É o Ele trabalho faz isso dele. muito bem. Não, ele não pode. Ele faz. Ele não pode ser igual ao bandido. Ele não pode Não, ser não, igual ao não. Ele desordeiro. tem que usar as mesmas armas para se defender. Ele não pode. Se ele ficar igual um santinho lá no meio do fuzil, ele vai morrer com o fuzil. não Ele tem pode. que ser. Sabe por quê? A academia forma o cara e bota o cara na rua cheio de direitos humanos. Aí quando ele depara com 200 fuzis, ele não sabe o que fazer. Ele tem que ter habilidade e adestramento para enfrentar aquela circunstância. Para enfrentar O, força. o moço lá que caiu do avião lá, que fez uma bolinha lá, que ficou sobrevivente lá, esqueci o nome do filme. Aquele lá do filme que fez a bolinha e conversava com a bolinha. Ah, o... Aham. Náufrago. Náufrago. Aham. O que ele fez para sobreviver? Ele ficou igual estava no ar-condicionado dentro de casa? Ele ficou? Ele se adaptou. O policial é a mesma coisa. Não, o Se ele policial- chegar lá e ficar igual a mocinha, vai morrer. Não, ele tem que saber com quem ele está lidando. Se ele está lidando com o estudante. É com o cara com fuzil na mão. Não, com o cara com fuzil na mão. Ele tem que estar. reagir na mesma Não, proporção. no seu raciocínio ele tem que dar uma Não. flor e Coca-Cola, rosinha. Não falei isso aqui. Não ponha palavras na minha O boca. seu raciocínio, Ribeiro. Não, o senhor está entendendo mal. Não tô, não. O senhor preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando, para o senhor não falar besteira. Não estou falando Não besteira. tá falando De besteira. forma Eu não nenhuma. falei isso. O que eu quero A sua dizer- cobrança, ela disse pra ele que tem que ser espelho. A sua cobrança é Não, eu super-herói. falei que é espelho. Ela disse que isso é o que é, mas não o que deveria ser. Falei que é espelho. É espelho. Ele é advogado só pra imprensa. Pra mim, não advoga nunca. E eu, excelente advogado. Eu só estou Eu já passei pelos crimes da justiça e não acionei o Ribeiro. Eu vou acionar o Daravante. Eu só estou querendo dizer o seguinte: se um policial vai enfrentar alguém com fuzil, ele tem que ir na mesma proporção. Se o policial está em meio a um conflito na rua com professores, estudantes, gente comum, ele tem que ter a habilidade de identificar E que a maioria tem. quem é o malfeitor e agir com força contra o malfeitor. Mas esse é o raciocínio meu. E não generalizar. Mas ninguém falou isso, Ribeiro. Hein? Ninguém falou isso. Eu não falei isso, Ribeiro. O senhor distorceu, sim. Agora o senhor conseguiu entender, mas antes o senhor não estava entendendo. Não, de forma agora nenhuma. o senhor entendeu. De forma nenhuma. Mas voltando aqui à nossa pauta. Voltando ao maníaco. Doutor Arthur, Ô, maníaco, vamos lá. é possível prever comportamentos violentos? Qual é o papel das avaliações psiquiátricas na previsão de comportamentos de risco? Olha só, comportamentos violentos na questão da psicopatia é muito complicado. Tem que ser feito por especialistas, né? Psicólogos, psiquiatras, muito especialistas no assunto, né? Agora, por exemplo, quando geralmente isso acontece muito na escola, quando a criança ela está tendo alguma forma de distorção cognitiva e as pessoas e o professor começa a olhar aquilo, geralmente chama a família e fala, olha, está acontecendo alguma coisa, nós não sabemos o que está acontecendo, leva num psiquiatra, no psicopedagogo para saber o que está acontecendo. Né? Agora, uma coisa que é muito interessante a gente saber, Edilson, que é o seguinte, muitas pessoas pensam, às vezes as crianças,
elas fazem algumas coisas com animais, brincam e pisam em cima e tal. Isso não significa que ele será um psicopata. Tá? A gente sempre tem, porque existe também um outro transtorno que chama TOD, transtorno opositor desafiador. Né? Esses meninos, essas crianças, elas têm uma dificuldade extrema com o não. Né? Por exemplo, não pode. Né? Por exemplo, a norma é essa, a lei é essa. Geralmente eles não reconhecem essa lei. Então, geralmente, o que a psicopedagogia da escola faz? Ela começa a observar e chama a família para tentar ver o que está acontecendo, para mandar para o médico, para mandar para o psicólogo, para, né, tentar solucionar o problema. Solucionar como? Saber o que a criança está passando. Sim. Psicologicamente. Entendeu? Essa é uma forma, então, de... É uma forma, porque é na escola. Começa de prever comportamentos de risco. Porque assim, tentar prever, né? E uma criança diagnosticada, a gente olha, os pais reconheceram ela com traços de psicopatia e eles levam no profissional. E aí? O que faz? Criança com traços de psicopatia é muito complicado, né? A gente tem. Com certeza se começa um tratamento, né? Mas assim, geralmente quando eles olham uma criança com traços assim mais frios, né? Geralmente não colocam a pessoa como psicopata, não. Colocam a pessoa como alguém que está tendo desvios, né? E que precisa ser analisada e tratada, né? Mas não um psicopata. Mas aí não tem tratamento e a criança ela tem o tratamento. Não, mas a psicopatia ela não tem tratamento e é uma coisa genética. Genética é uma coisa que nasce com a criança. Exatamente. Então ela vai apresentar traços de psicopatia ao longo da vida, como o maníaco apresentou. Vai apresentar. Porque desde pequeno ali, tipo, ele conhece uns amigos e ele vai trabalhar no matadouro de boi e tanto que o jeito que ele deixa as vítimas dele, que é de 4 ali, é o jeito que ele via os bois morrerem, com martelada na cabeça, o boi cai, arria, marretada na cabeça, o boi cai, e ele fica com a bunda para cima, e era o jeito que o maníaco deixava as vítimas dele. E ele confessa ali em alguns momentos no matador, ele era uma criança, uns 11, 12 anos, e ele confessa para o amigo dele que ele sentiu tesão em ver o boi morrendo daquela forma, naquela posição. E é assim que ele vai deixando as vítimas dele. Então, assim, ele é uma criança desde sempre com traços de psicopatia. Deu sinais. Deu sinais. Então, vamos supor que ele tem uma estrutura familiar, ok? Os pais percebem o que está acontecendo e eles levam ele num psicólogo, num psiquiatra, num profissional. Qual que é o tratamento? O que a gente faz? Como que impede de virar um maníaco? Ou não impede? Não impede. O maníaco, ele é uma condição e ele... Maníaco, assim, né? O psicopata. Ele é uma condição e ele será um psicopata, né? O que vai acontecer é o seguinte, é o tratamento para o controle. Só isso. Então ele aprende a controlar os impulsos dele? Porque ele não aprende. Ele não aprende. Ele não vai controlar. Ele tem que ser apanhado, tem que ser preso, o governo tem que pagar o tratamento dele numa clínica especializada para mantê-lo sob controle. Mas aí a gente está falando de uma criança. Vigiada e medicada. Exatamente. Preso, não. Mas essa lei que é o cara liberdade, essa lei que não fica... Não, só não existe mais Isso essas clínicas de tortura. Por exemplo, A lei antimanicomial... É para acabar com as clínicas de tortura. Aquelas clínicas... Me ajudem, por favor. Tem outras clínicas, outros O Palmeirinhas que não tem mais acabou. o nome. O Palmeirinhas acabou. Eu vou levar para onde esse paciente? Para uma Clínica clínica... Aonde? Lá onde está o Xambinha, lá em São Paulo? Não, provavelmente no Rio tem algumas Aonde não clínicas tem, aqui no Ribeiro? interior. Existem aqui... Bom Jesus, Volta ainda Grande tem. não é aqui por perto, Ribeiro. Volta Grande mas tá é... Não é. Não é. Juiz de Fora A tem. culpa de nós não termos é das nossas autoridades que não lutaram por Porque isso. poderia ter uma clínica aqui. Então tá. Dentro do seu raciocínio, e agora concordando, corroborando e não discordando, o que é tudo normal, né, doutor? É tudo normal. Eu vejo o seguinte, o homem intrinsecamente ele é mau. O homem, o ser. Só que ele Não, isso aí é uma corrente. Isso é uma corrente filosófica, Dois é uma lobos. corrente psicológica. Nós não somos maus. Deixa eu só concluir, só vai pegar meu raciocínio. Tudo bem. Que diminua essa maldade um pouquinho. Meio mal, tá? Meio, caiu para meio. Só que nós temos pilares basilares
de formação familiar. O pai e a mãe ensinou você alguma coisa. Daqui a pouco, meio. Daqui a pouco você foi para o colégio e aprendeu. Daqui a pouco você conheceu uma religião. Isso vai te sustentar para o resto da vida. Porque o desejo, a vontade, todos teremos. Seja ele lícito ou ilícito. Diria o Lacan. Não é isso? Nós teremos esses desejos. Só que o homem, por ter o discernimento, a sua mãezinha, o seu paizinho te ensinou a ser trabalhador, você é um guerreiro, veio para Itapiruna com X anos e trabalhou, lutou, tem sua empresa hoje. Isso é fruto do que seu pai e sua mãe te ensinou. Sim ou não? Pode ser. Eu raciocino. Pode ser. Mesma forma... Existem bons pais e filhos maus. Não, aí é uma exceção. Da mesma forma, só para fechar esse raciocínio... Acontece com muita frequência, hein? Não, eu não vou fazer isso porque não posso. Já o Champinha, ou se ele não... Champinha não, desculpa, o Maníaco, ele de repente não tinha esse domínio de discernir essa bondade e maldade. Exatamente. Pessoal, eu só queria falar uma coisa aqui. Enquanto criança, quando a escola, ou se não os pais, eles entendem que o filho está tendo um comportamento muito desviante, né? Eles começam a colocar a criança em rede. Pode ser uma rede particular, uma rede pública, para eles começarem a controlar o que está acontecendo e tratar a criança, né? Porque, na verdade, não sabe, né, a comorbidade da criança, né? Então, essa questão da criança, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque ele matou um bichinho ali que ele é psicopata. Ok. Entendeu? Existem coisas da infância que o próprio Dr. Guido, né, que é... Maravilhoso. Né, Psiquiatra forense. Ele é Guido, como que é o sobrenome dele? Não sei, sei que ele é psiquiatra forense. Ele fala assim, deixa a criança e o adolescente fora disso. Existem crianças... Porque está em formação. Está em formação. Existem crianças que matam animais, assim, por prazer. E ele não é mau. Não, e ele não vai virar um psicopata. Ok. É porque ele é criança, adolescente. Ele quer ver como que é. Você tá me entendendo? A curiosidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da rotulação da criança na escola. Ok. Mas todo psicopata começa cometendo pequenos crimes, normalmente com animais, não é isso? Pode ser ou pode não ser, né? A literatura diverge sobre isso. É porque eu já li sobre isso. Ficou bom, Todos ficou bom, os psicopatas, eles começam cometendo Fortaleceu pequenos agora, crimes contra ficou bom. animais. Bom, Wildon Tostes. Pois não. Tenente da Reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Como que é a realidade nas penitenciárias? Você já presenciou algum caso de reabilitação bem-sucedido? Nosso serviço de prisional no país, ele vai refletir todo esse sistema público que nós temos aí. Nós temos excelentes prisões, excelentes funcionários, excelentes sistemas. É igual o Código de Trânsito. Eu sempre falo no Código de Trânsito. O Código de Trânsito nosso, de 97, que nós inauguramos juntos, eu e você, ele é de primeiro mundo. Vocês dois? Foi. Nós passamos um ano, Eles cortaram a faixinha do Código de Trânsito. Destrinchando ele, destrinchando. Nós passamos um ano. Atrás. Nós passamos um ano estudando o Código de Trânsito, que entraria em vigor no ano seguinte. A gente já sabia ele todo. E citando todas as leis e prevenindo o povo. Ele é de primeiro mundo. Não funciona no Brasil, porque nós não somos de primeiro mundo. Voltemos, então, para a penitenciária. Então, nós temos serviço psicológico na penitenciária, sanitário, saúde, dentista, alimentar, tem tudo de dar atenção, eu sei que dá. O governo tenta dar. Alguns governos dão muito bem, outros talvez não dão. Aí eu vou voltar para a minha particularidade, não, doutor, me perdoe a jornalista. O homem bom que está preso, ele vai ser sempre bom e vai ser recuperado. O homem mau que está preso, não tem recuperação, vai sair mal. Não. Essa é a minha visão. Infelizmente. Ele vai ser consertado ou não vai? Eu estou errado, doutor? Não, ele pode sair, sim. Consertado? Não, a gente não gosta de colocar esse termo consertado. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Não, eu não estou falando que o Estado ressocializa o preso, eu não estou falando isso. Mas existem exceções. Existem exceções e eu vou falar para você. Que ele se auto-melhora. Ele busca Deus, ele busca a religião. Não, eu posso falar... Eu acho que a religião O maníaco vai aos cultos toda semana na penitenciária. E ele anda com a Bíblia debaixo do braço. O maníaco do parque. E cobiça a irmãzinha do lado dele. Você viu que ele fez com a irmãzinha? O trabalho religioso nos presídios são muito interessantes, relevantes. Fortes, relevantes. E existem, sim, uma pequena parcela que sai recuperada. Que bom. Mesmo quando são pessoas más.
Mesmo quando foram pessoas que, né, infligiram a sociedade, né, Tá, então mataram, estupraram. Me diga, doutor, quais são as condições ideais para que um sistema penal funcione? O senhor também é policial penal, né? Quais são as condições ideais para que um sistema penal funcione como reabilitador e quais fatores tornam isso difícil no Brasil? A situação é que é o seguinte, o preso, pouquíssimos presos trabalham. Então, o interessante seria fazer o seguinte, colocar o preso para trabalhar. Terapia ocupacional? Terapia ocupacional, trabalho. O maníaco do parque está fazendo direto. Ele faz bordados em toalhas e tapetes, tricô e crochê. Mas ele é psicopata. Isso é uma exceção. Sim. A Suzane costurava. Sim, sim. Não, costurava, inclusive, lançou uma marca hoje. As sandálias da Su, que são caríssimas. Ela pega a Havaiana. A Suzane é outra exceção na sociedade, Não, é uma olha só, coisa rara. você sabe Ela como é que igual chama? ao maníaco, ela é Você diferente da sociedade. Ela é Você igual sabe como maníaco. que chama a marca da Suzane? É Su Entre Linhas. Su Entre Linhas, eu sigo. E uma... Lógico que eu sigo, você acha que eu não vou ficar... E eu vou falar uma coisa tipo com assim, você. quero ver o que ela tá fazendo. Uma sandália da Suzana Richthofen, cara, é caro. É caro. Caramba. E as pessoas compram, mas as pessoas compram porque elas endeusam a Suzane como uma celebridade do crime. Então você não está comprando, é a experiência, é a ideia que a gente entra ali no marketing. Então, assim, a gente está falando da experiência de ter uma sandália bordada pela Suzane von Richthofen. Eu justifico a minha resposta com você sobre o homem bom se recupera e o mal não se recupera nas saidinhas que tem na grande capital, São Paulo, por exemplo, que sai 5 mil presos. Dispara a ocorrência do cara naquele período cometendo crimes. Então, o cara que é mau, ele tem uma incidência muito maior de continuar praticando, porque, sabe, ele não tem freio, Ribeiro. Ele não tem ética. Ele não respeita uma moça ao olhar para ela. Depende da pessoa. Depende da pessoa. A gente não pode colocar isso como todo mundo, né? Existem pessoas que foram para lá por uma questão... Né, não é o cara do mal, não é o cara do mal. Existem os criminosos... Aí é diferente, doutor. Existem os criminosos... passionais. Não, e os circunstanciais. E os circunstâncias. Eu chego aqui em casa, tem um cara invadindo a minha casa, tentando violentar a minha mulher, eu vou matar esse cara. É a minha primeira reação. É circunstancial. Agora... Então me tornei um criminoso circunstancial. Sim. O momento fez isso, Eu sou quanto mais. O trabalho que a religião, as igrejas fazem nos presídios, surtem muito efeito. Sim. Tá. Mas vamos lá, bom. vamos aqui para a minha pergunta. Quais são as condições ideais para que o sistema prisional funcione e quais fatores tornam isso difícil no Brasil? É muito simples essa pergunta. Então, primeiramente, colocar os presos para trabalhar. Sim. Primeiramente. Então, isso melhoraria muito a questão, inclusive, deles lá, porque eles ficam em cela sem fazer nada. Ociosos. Conversando, conhecendo pessoas que cometem crimes muito piores, Exatamente. conhecendo pessoas que estão dentro do tráfico. Fazendo curso. Pega esse pessoal, coloca para trabalhar, profissionaliza esse pessoal. Sim, ok. Com certeza vai ter muitas mudanças. Serviços forçados? Forçados não. Não. Você Não, quer porque trabalhar? hoje, se eles quiserem, eles podem trabalhar. E aí a pena diminui. Não é assim, não. 3 por 1. É detração, né? 3 por 1. Não. Aqui, por exemplo, no presídio de Itaperuna, não é só querer, né? Então, existe uma... Além de querer, precisa de mais um... Vaga, talvez. Não, precisa... Bom comportamento. Precisa do bom comportamento, precisa da questão de onde ele está. Porque, por exemplo, aqui em Itaperuna, existe a casa de custódia, do pessoal que não foi ainda... Condenado. Julgado. Existe o pessoal julgado, né? Então, quer dizer, você tem que olhar toda uma situação de comportamento da pessoa para ela trabalhar. Né? Então, os que não trabalham não é porque não querem, é porque não conseguem. Não, mas é porque, né, aqui... Ele não alinhou ainda, não está alinhado. Não, Adilson, deixa eu só falar uma coisa com você. Não existe essa cultura de curso e trabalho no nosso sistema penitenciário. Já foi um projeto que muitos políticos falaram e colocaram como muito bonitos, mas hoje não tem. São muito poucos presos que trabalham. Né? E por que são poucos? Por causa da ineficiência do Estado. Entendeu? Entendi. O Estado é o culpado. O Estado é que não consegue gerir bem os presídios
Pô, né? Porque assim, a questão é que quem ganha privilégio de trabalhar ou de ter algum cargo no presídio, por exemplo, os presos que trabalham na cozinha, eu não sei se isso aqui acontece, é porque eu fico vendo muito documentário e eles nem ficam na mesma cela, eles ficam numa área separada. Fica numa área separada. Então eles têm uma moral a mais e eles estão eles são a mais. Então, assim, são presos de bom comportamento, são presos que podem manusear facas, Você sabe que não têm crimes muito sabe quais são absurdos. os presos? Você sabe quais são os presos? Estupradores? Estupradores de crianças. Nossa. É porque esses caras, eles não vão dar volta na gente. Você tá me entendendo? Eles não vão lá pegar um dinheiro. Por que não? Ele não tem essa habilidade. Deixa eu falar. Porque o rolê dele é a criança, é a pedofilia. Porque Não é o especialidade métier dele, não é o Eu métier. preciso falar como psicólogo. Posso Sim. falar como psicólogo? É o seguinte. Existe no CID-10, Código Internacional de Doenças, as parafilias. O que é parafilia? São distúrbios sexuais. Então tem a genofilia, que é a questão do idoso, tem a zoofilia, que é sexo com animal, e tem a pedofilia. Então, Necrofilia também. Necrofilia. Necrofilia, existem vários outros. Absurdo, é. Então, isso é uma questão de doença. Então, ele ali, por que ele não vai dar volta na gente? Porque ele é um doente, mas ele é um doente na questão do estupro de crianças. Crimes sexuais. Não Fora tem isso, uma na criança pessoa- ali pra ativar o... Tirando essa seara aí, é uma pessoa boníssima, talvez, por isso. Sim. Cara, mas E são pessoas com Boníssimo. parafilia mesmo. São pessoas que talvez elas não conseguem conter. Tem um filme daquela mulher que é viciada em sexo. Enfim. Não, é o filme mesmo que tem duas. Enfim. Brooke Shields, não. Não, Ai, que ela é viciada mesmo. O nome do filme é o nome do rolê de ser viciada em sexo. E aí ela começa, numa parte do filme, ela vai cobrar as pessoas, ela vira cobradora e tal, e ela descobre que o cara é pedófilo. E aí ela começa a agir como uma menininha e tal, e ele começa a ficar ereto. E aí ela fala, nossa, você é pedófilo. Então, assim, de tudo que ela fez ali, a única... Ninfomaníaca. De tudo que ela fez ali, de tudo que aconteceu, ele só teve algum tipo de reação quando foi da criança. Então, são pessoas que são pessoas inteligentíssimas. Muitas vezes são pessoas que têm noção de que elas têm esse distúrbio e elas ficam tentando esconder, não é, doutor? Elas sabem disso e assim, elas se seguram. Deve acontecer, deve ter muito pedófilo aí que tá solto, que não estuprou nenhuma criança. Muito. Existem muitas pessoas, gente. Pedófilos e estupradores são psicopatas? Não. Não. Olha só, existem muitas pessoas. O problema do pedófilo é que ele não procura o tratamento. Ele não tem coragem de chegar. Doutor, eu quero marcar uma consulta. E chega lá e fala assim: olha, eu tenho um problema. E eu sou atraído sexualmente por criança. Isso não acontece. E isso não é um crime. Isso não é um crime. Ele não é criminoso, ele é um doente. A prática, sim. Né? Agora, como que vai saber se o cara cometeu alguma coisa ou não? Na prática. Então isso é muito triste. Vitória, o sistema penitenciário brasileiro, na sua opinião, está preparado para reeducar? Não. Você já ficou respondido aqui, né? Bom, Não, porque eles botam pessoas com crimes menores com pessoas com crimes maiores e é uma escola. Foi o que o nosso querido amigo falou. É uma escola, é um curso. É um curso. O moleque chega lá porque, sei lá, ele assaltou um carro, não sei o quê, a polícia pegou e jogou lá dentro. Ele vai ter acesso aos maiores criminosos que estão ali na facção e eles têm noção de facção e têm noção de tudo aquilo, de todo como que funciona, e ele vai falar, não, o moleque é bom, o moleque dirige bem, o moleque tem coragem, o moleque vai matar, esse daqui vem cá, vou te apresentar, porque o moleque vai sair, ele não vai ficar lá preso muito tempo. E aí, na hora que ele sai, ele já sai com referências, ele já sai para conhecer outras pessoas ou conhecendo outras pessoas, e aquilo ali é uma escola. Então, você joga o moleque lá dentro para ele sair formado. Não, o interessante, você sabe como que funciona lá o PCC, as coisas lá dentro? É o seguinte, olha, o cara... Agora você está falando como policial penal. Como policial penal. Sim. O cara... É autoridade, lugar de O fala. doutor foi no banheiro agora. Olha, o cara entra lá, tudo bem. Então ele entra lá talvez por um crime circunstancial, ou talvez, né, alguma coisa que aconteceu que ele não é bandido ou alguma coisa. Beleza.
Ele chega lá, ele fica à mercê de qualquer violência. Violência sexual, não deixa ele dormir na cama, aquela coisa. E não era para ser assim. Uma pessoa... Porque é toda uma comunidade, né? É toda uma bolha. Uma pessoa do PCC fala assim, olha, se você quiser, você entra pra gente, pro PCC, pro nosso... E a gente vai fazer com que você coma bem aqui, porque lá tem isso também. A gente vai proteger você. E outra coisa, a gente vai mandar uma cesta básica para sua casa. E se você tiver filho e filha precisando de tratamento, a gente faz também. Qual é a saída que o cara tem? Quem que vai falar não, assim, sinceramente, na posição que o cara está, preso, fudido, tá fudido. Ele olha para aquilo ali e fala, nossa, eu estou fudido, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou sair daqui, eu vou ser ex-presidiário? Já é difícil, a gente sabe. E aí, por isso que as pessoas morrem quando saem. Por exemplo, elas saem da cadeia, não quero mais nada com criminalidade, eles morrem. Por quê? Porque o PCC, né, as facções, elas cobram a conta. Sim. O retorno. Olha só, no Rio acontece muito com frequência isso. Um dos motivos que as forças especiais foi para Goiás. Forças especiais estava ali, pertinho de Marechal Hermes, ali, do lado do bombeiro, saiu do bombeiro na Avenida Brasil, e o tráfico recruta os jovens, você vai servir, tá? Preciso de 10 moleques aqui para ajudar. Você vai servir nas forças especiais. Vai para lá. Aí o cara fica lá 1 ano, aprende técnicas, táticas, tiro, lidar com armamento, dá baixa depois de 1 ano, está com emprego na favela de 10, 15, 20 mil reais. E quem é que enfrenta essas pessoas? É o super-homem aqui. Que foi treinado igual. Então, assim, eles têm o treinamento da polícia. E o pior, cara, no Brasil isso. É que esses caras, tem muitos caras que eles se especializam nisso e eles dão treinamento novos. Eles chegam bandidos. lá e repassam o treinamento. Exatamente. Essa sociedade que está vivendo aí. E ninguém valoriza o super-homem que vai lá combater esses caras. A gente valoriza. Só O bate. super-homem que você fala é o PM. Tem outro? Tem outro? É difícil aqui. Eu não dou conta. Ele serinho. Quais são as consequências psicológicas para alguém que passa décadas da prisão? E como isso afeta o comportamento pós-libertação? É o egresso, né? A pessoa que sai, né? Depende muito da pessoa, né, Adilson? Isso aí é o seguinte. Eu já trabalhei lá na seção de classificação e tratamento, né? É onde a gente cuida da vida do preso processualmente, né? Diretamente com a VEP, com a Vara de Execuções Penais. Então, existem muitas pessoas, eu via muitas pessoas serem libertas lá depois de 20 anos, que nunca foram na rua. Então, existem 2 situações. Às vezes o cara é liberto às vezes não foi condenado ou alguma questão jurídica, beleza. Outras situações, o cara ele começa nas saidinhas, né? Então ele começa a ver se a família vai aceitá-lo, né? Ele começa a fazer um trabalho extramuro. O trabalho extramuro é o quê? É uma empresa que resolve dar trabalho a um determinado detento que já cumpriu a maior parte da pena, então ele sai todo dia para trabalhar e volta, né? Agora na pandemia parou de voltar, né? Então depende muito de quem que é esse cara que saiu, porque esse cara que começa a sair, esse detento que começa a sair devagar é uma coisa, né? Ele já começa a ver a família, ele já começa a trabalhar na padaria. Agora, o cara que ele sai de uma hora para outra, ele pode ter N comportamentos. Corroborando. Inclusive se matar. Corroborando com o seu raciocínio. Porque é o seguinte, só terminando aqui, o egresso, vamos supor que ele passa 20 anos na cadeia, ele sai... Sem nunca ter tido uma saidinha. Sem nunca ter tido uma saidinha. Ele sai de lá, ele se despersonaliza. Ele não sabe quem ele é mais. Até porque ele se depara com um mundo totalmente diferente. A internet que a gente conhece hoje, por exemplo, ela não tem 20 anos. Mas eles veem televisão lá. Eles veem, mas tipo assim, é uma outra sociedade. Eu trabalhei no presídio de Edgar Costa, em Niterói, década de 90. Isso. Por um bom tempo eu trabalhei ali, Edgar Costa. Um bom presídio, tranquilo, calmo. E eu acompanhei um desses presos da faxina, do bom comportamento, etc. Ele tirou uma pena de quase 20 anos, talvez, também. E ele ganhou liberdade de manhã. Todo mundo feliz. Eu assumi o serviço e estava saindo de manhã. Pô, vai, aquele abraço, sucesso, vai embora.
5 da tarde ele estava de volta. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Não sabia o que ele ia fazer. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu tô com fome na rua, não tem pra onde ir, não tem família, tô sozinho. Deixa eu entrar. E aí, doutor? É um problema sério, a família não o aceita, ele não encontra trabalho, daqui a pouquinho ele vai matar ou roubar. Mas muitas vezes... É para isso que funcionam as saidinhas. Muitas pessoas quiseram... Para preparar isso aí, muito bom. Quiseram terminar com as saidinhas. E aí foi uma questão de polarização política e tal. Tem muitos políticos que marginalizam, demonizam a saidinha. E sem contar que o cara, ele é um ser humano. Ele pode ter praticado um crime ou outro crime, ele é um ser humano. O senhor defende as saidinhas? Isso não é questão de defender, por quê? Ele precisa sair para saber... São necessárias? São necessárias, para saber se a família dele vai aceitar ele. Mas dão bons resultados? A saidinha é igual ao hospício. É igual ao hospício. Por que tirou o hospício? Porque não funcionava a saidinha. Olha, deixa sair quem pode sair. É só saber sair. Mas o cara não sabe qualificar. Mas aí como é que você sabe quem vai sair e não não vai deserdar ali? Aqui em Itaperuna, são pouquíssimas as pessoas que saem e não voltam. O cara do bem sai e volta. Ele quer pagar a dívida dele, ele quer ficar livre. Ele quer pagar. Exato. Ele quer pagar. Mas isso aí também, existe lá dentro exames feitos por assistentes sociais, psicólogos. Não é da hora para outra. O cara ele tem condição de sair. Entendeu? Aí o maníaco do parque engana esses profissionais. Não engana. Não. Engana com a conversa dele e consegue sair. Aí ele vai praticar o crime de novo. Foi o que aconteceu em São Paulo. A saidinha ela é importante. O cara tem que sair. Mas o maníaco do parque não teve saidinha. Mas ele é exceção, Ribeiro. Ele é um cara diferente dos demais. O psicopata, infelizmente, ele é uma exceção. Não pode ter saidinha. Inclusive, o maníaco do parque... O psicopata, ele precisa ficar em regime de segurança. Ele precisa ficar controlado em uma clínica, porque ele vai voltar, reincidir a matar. O maníaco do parque, por exemplo, ele não recebe visita íntima. E assim, as mulheres tem uma parafilia. Eu não sei nem se é parafilia. Tá na fila pra casar com ele. Tem fila pra casar com ele. Tem fila. É parafilia isso? Eu não sei. Fetiche. Eu acho que é uma doença. Fila. Fetiche entra como doença? Depende. Olha só, eu vou falar. O maníaco do parque, ele dormiu sim com uma mulher lá dentro, né? E a mulher não quis mais, porque o maníaco do parque deu uma mordida muito grande. Não, ele não dormiu com ela. Essa mulher, porque assim, para poder visitar na cadeia, você sabe melhor que eu, mas tem que ser parente de primeiro grau. Isso. E aí, se a pessoa não tiver parente de primeiro grau, ou esposa, o que a polícia faz? Eles liberam para amigos e tal, se não tiver. Mas aí é uma lista, e aí a família não pode ir para outras pessoas irem. E aí o que essas mulheres apaixonadas no maníaco elas fazem? Elas pagam a família para tirar o nome, para elas poderem entrar. E aí, essa mulher que ele morde, o que acontece? Para ter visita íntima, precisa casar, precisa ter uma união estável. Essas mulheres, elas correm atrás, elas vão atrás de advogado, faz a documentação toda, leva para ele assinar e tal. Só que, por o caso do maníaco, dele ter assassinado várias mulheres e tal, o que aconteceu? O juiz não deixou ela ter visita íntima, mesmo com relação, né? Mesmo com o documento e tal. E aí, ela vai na cadeia para terminar com ele. E ele vira para ela e fala assim, então tá, me dá um beijo, pelo menos. E entre as grades mesmo. Aí ela vai para beijar ele, ele morde a bochecha dela e ele não solta. E aí a gente já puxa... porque a notícia que eu tive acesso não foi essa. Não, ele não fica com ela. Ela vai na cadeia para terminar com ele. E aí ele fala, não, deixa eu te dar um beijo, alguma coisa. E ele morde ela e ele não solta. É um negócio bizarro. Não. Talvez. Ele morde em algum lugar. Mas eu acho que foi no rosto. Eu acho que foi no rosto que foi entre a grade. Ela foi para beijar e ele morde. A série documental foi num busto. Pode ter sido. Eu não lembro onde que é, mas eu sei que ele morde ela entre a grade. Tipo assim, naquele estabelecimento com o pessoal olhando. E aí, quando conseguem tirar ela, diz que ela vira para uma agente e fala assim, nossa, ele é violento, né? Bom, ela não sabia disso? Tipo assim, ela queria uma visita íntima com o cara. E aí imagina o problema que ia dar se ela consegue ter uma visita íntima com o maníaco e o maníaco mata ela dentro da cadeia. Agora, gente, posso falar só um negócio? Sim. A polícia ia ser culpada. Você me perguntou... Sim. Se você me perguntou se o fetiche ele é uma doença. Muito depende.
Porque se por um acaso existir uma questão ali que vá, por exemplo, de cortar a pessoa, é óbvio que vai ser uma doença. Tipo cortar e comer, né? Por aí. Tipo esse povo da Deep Web. Depende Canibalismo, muito, né? depende muito das duas partes gostarem e se não vai fazer mal uma para outra. Entendi. Entendeu? Então é visto assim pelos especialistas. O sadomasoquismo é a concordância, né? A concordância. A concordância. Gosta, exatamente. E olha, Sadomasoquismo. né, não é pouca gente não, tá? Doutor Arthur, a sociedade deve buscar justiça ou vingança? A sociedade deve buscar educação. Vilton Tostes, a sociedade deve buscar justiça, vingança ou educação? Vingança não. Educação sim e justiça sim. Vitória Pontes. Eu acho que nesses casos a sociedade deveria buscar estudar para a gente não repetir, para a gente conseguir educação, para a gente conseguir identificar muito antes. Porque é o que o nosso amigo falou. O cara lá de Realengo, ele chegou 3 minutos depois. Se ele chegasse 3 minutos antes, ele era o bandido. Ele tinha matado o coitado que estava lá e que estava com problemas. O maníaco, a segunda vítima dele, tipo assim, ele matou, mas a segunda vítima dele é a Isadora. Que o pai estava atrás, ficou todo mundo atrás. Ele matou mais 9 mulheres depois da Isadora. Então, assim, se tivessem dado atenção ao caso da Isadora, eles tiveram o cara lá na DP falando que era namorado dela. E aí você olha uma menina de família... Aí é o que a gente pega. Os policiais, eles não estavam interessados, porque você olha... Para o perfil da Isadora, ela não tinha o perfil das mulheres que ele pegava. As mulheres que ele levava e que ele estuprava e tal, eram mulheres que não tinham família, eram mulheres que estavam ali em São Paulo procurando, tentando sobreviver, tentando ganhar a vida. E ele reconhecia muito bem essas mulheres. A Isadora foi um caso à parte. A Isadora tinha família, tinha pai. Ela queria aprender a patinar. Entendeu? Ela foi um caso à parte. Quando ela chegou lá, ele já sabia que ela queria aprender a patinar, que ela era fascinada pelos patins. Ele começou a fazer umas piruetas na frente dela, sorriu para ela sorriu para ele. E ela era de uma família, não era uma família pobre, não era uma família rica, mas não era uma família pobre. E mesmo assim, o pai dela chegou lá na delegacia e foi maltratado. Não estou falando que isso acontece, mas foi mal recebido. Por quê? Porque eles falaram assim, isso daqui tá cheio disso aí, menininha que some, daqui a pouco a gente vai procurar e a gente tá achando no motel. Aí o pai dela fala assim, não, mas o namorado dela tá aqui. Aí eles riram da cara do namorado dela. Então, assim... Chifrudo, porque quando eles chamam o outro cara, quando eles chamam o maníaco lá, eles chamam ele vai até a delegacia, cara, ele tá rindo da cara dos policiais, porque ele é intimado no trabalho dele, eles sabem onde ele mora, eles sabem quem é, ele é intimado, ele deixou o documento dele lá atrás do cheque, ele comprou um capacete com o cheque dela. Ele é intimado, ele sai da delegacia pela porta da frente, volta lá onde estava o corpo dela e bota fogo. Ok. Um debate não tem que buscar uma conclusão, até porque, após assistir a um debate como esse, a conclusão fica por conta de cada um. Você tem seu próprio discernimento, você tem a sua própria capacidade intelectual e você tem liberdade de expressão e de pensamento também. Mas eu vou dar a minha opinião sobre o caso do maníaco do parque. A grande culpada de ele ter ido tão longe, ter matado 11 mulheres, foi a Polícia Civil de São Paulo, que teve, antes da Isadora, uma oportunidade. Uma jovem que ele atacou numa construção. Ele ia estuprá-la quando um segurança daquela obra interveio e chamou a polícia. Ele foi levado à polícia. Lá na polícia, ele disse que ela era uma namorada que o havia traído e que por isso ele a estava agredindo. Eles acharam normal. Ele foi embora. Mas a atrapalhada não foi apenas essa. Quando quiseram provar que ele havia violentado sexualmente uma das vítimas e conseguiram colher sêmen do corpo da vítima, o exame não pôde ser feito porque o perito manuseou de forma errada o material que ele estava levando para exame. Estas e muitas outras atrapalhadas foram cometidas. E se não fosse o acaso, ele não teria sido preso. O que foi que aconteceu? A imprensa fez um estardalhaço danado
e ele foi destruir as provas. Quando ele vai destruir as provas, ele começa a ouvir uma cabeleireira que era ao lado da oficina dele, gritando pelo nome dele, porque ela viu coisas na televisão que apontavam que ele era o maníaco do parque. Ele, desesperado, pega o que sobrou do que ele estava queimando, joga no vaso e dá descarga. Aí entope a rede sanitária da oficina. Alguém é chamado para desentupir, e quando desentopem, lá estão os pertences das vítimas, inclusive uma identidade pela metade. Só aí a polícia começa a agir com mais rigor. Só aí a polícia dá mais crédito às vítimas. E a imprensa faz aquele estardalhaço. E graças a esse estardalhaço, acontece o retrato falado, as pessoas o veem na televisão, ele acaba sendo preso na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, numa colônia de pescadores, porque um dos pescadores com os quais ele estava convivendo acabou vendo a imagem dele na televisão. Então, foi graças ao povo que, informado pela mídia, fez com que a polícia finalmente levasse o caso a sério, como deveria ter sido desde o começo. Se a Polícia Civil do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, tivesse levado as vítimas a sério, se não fosse machista, misógina, e acreditasse no relato da primeira vítima, que ele não chegou a violentar, talvez não tivesse matado e nem atacado a tantas mulheres. Eu quero agora colocar a palavra à disposição de todos vocês. Primeiro, vamos começar aqui pelo tenente da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Wilton Tostes, para as suas considerações finais. Eu acho que você encerrou muito bem aí, a sua fala fechou o caixão. Eu fico feliz de poder participar com autoridades dos seus assuntos, você da imprensa, o doutor da psicologia, a nobre jovem colega ali da imprensa também, que nós tentamos corroborar com a sociedade, levantando esse episódio para ser estudado no futuro e tentamos diminuir esses problemas, porque a sociedade é bom que ela viva em harmonia, todos respeitando, todos se amando, sem nenhum problema. Esse é o objetivo. Mas, infelizmente, nós vivemos num país em que as pessoas avançam um sinal vermelho de trânsito. Doutor Arthur, suas considerações finais. Olha, Dício, eu queria te agradecer muito pelo convite, né? Assim, é a primeira vez que eu participo de um debate assim. E lá no meu consultório, o que acontece? Quando as pessoas chegam lá, eu converso com elas, o que a gente faz? A gente problematiza a questão, ou seja, a gente faz pensar. A gente faz pensar sobre a situação, o que algo poderia ter sido feito, o que pode ter sido feito. Então eu acho que esses debates, eles enriquecem a sociedade para que haja um pensamento, para que as pessoas comecem a pensar e agir de determinada forma e estudem esses casos, né? Estudem para que, como você falou aí sobre a polícia, não aconteça mais isso. Então nós precisamos disso, nós precisamos problematizar, nós precisamos pensar e nós precisamos educar as pessoas. Vitória Pontes, suas considerações finais. Eu acredito que o papel da imprensa na sociedade é um papel muito importante desde sempre. E eu acredito sim que o maníaco ele foi preso por causa da pressão da imprensa. Acho que se não tivesse essa pressão da imprensa, ele teria feito muito mais vítimas. Talvez ele nem tivesse sido pego. É uma coisa assim... Então, assim, eu acredito muito no poder da imprensa. Eu acho que a imprensa é a forma mais democrática que a gente tem de acessar todo tipo de pessoa. Então, é o rolê aí que a gente pega e ele foi preso lá numa vila de pescadores. Onde que ele viu isso? Ele deve ter visto no Brasil Urgente. Ele deve ter visto nesses programas sensacionalistas. Gilberto Barros. Ele não viu provavelmente na Globo, porque a Globo ela vem depois, ela já pega. Ele pegou nessas imprensas sensacionalistas que fazem de pequenos casos um auê. E é isso que faz a sociedade discutir e problematizar. Então, eu acredito que o papel da imprensa aí, ele é muito importante para a nossa sociedade, tanto
na resolução de crimes, quanto para a sociedade em geral, para fazer a sociedade pensar. Quando a gente dá uma notícia, quando a gente dá um problema, quando a gente dá um caso para a sociedade, todo mundo vai ter uma opinião. E isso é importante, esse debate é o mais importante de tudo, igual a gente está debatendo aqui. Ok, muito obrigado, Vitória Pontes, obrigado, doutor Arthur de Castro, obrigado, Wilton Tostes, obrigado a você pela audiência. Quero agradecer a produtora executiva desse podcast, minha Vânia Ribeiro. Quero agradecer a Cassiane Lessa, a produtora da pauta desse podcast. Agradecer ao Adilson Ribeiro Filho, que foi um grande incentivador para que esse podcast acontecesse. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo podcast do blog do Adilson Ribeiro.